Teve um caso de um casal que mudou e ela veio me contar que fazia 60 dias da mudança e ela ainda não tinha tirado o videogame da caixa, o filho não tinha pedido, um filho de 11 anos, porque ele passava o dia inteiro brincando. E então, isso pra gente foi assim, olha, as pessoas também sentiam falta da comunidade, sim, né? Você precisa de uma comunidade para criar uma criança. Então, exatamente, a comunidade voltou a acontecer. E pra gente foi um dos maiores troféus. Uma experiência incrível, né? Uma experiência incrível. E o melhorar a vida de famílias é porque a gente sempre observa, porque essa missão não veio lá do começo, ela foi... A São Bento nos deu ela, né? Uhum. A gente foi lapidando, encontrou ela, já tava lá. As pessoas compram o terreno com a gente buscando um lugar melhor. Sim. Então elas sempre estão, que é o que vocês fizeram lá atrás. Sim. Então eu tô saindo aqui do Jardim Progresso, eu vou pro Jardim União, que era o lugar melhor. Eu tô buscando uma evolução. Então por isso que a gente sempre trabalha não só ou vender lote de qualidade, não. Nós estamos melhorando, as famílias estão buscando melhoria. Tem que fazer sentido para ela como um próximo degrau, ou um ou dois que seja. E essa consciência que a gente sempre teve de que o entorno, o ambiente, o cenário em que você está vivendo, ele influencia na sua qualidade de vida. Eu acho que a São Bento, ela é o que é hoje, e a gente tem que agradecer muito aos parceiros. Com certeza. Né? Isso é uma Porque verdade. sem os parceiros, nós não estávamos onde nós estamos. Tem um jeito da gente saber se você terminou sua missão. Se você ainda está vivo, é porque você ainda não acabou. Exatamente. Sejam muito bem-vindos, meus vizinhos, a mais um Construindo Futuros. Hoje estamos aqui com convidados, sempre são especiais, mas dessa vez são ultra especiais, porque sem eles não existiria São Bento, Construindo Futuros, na verdade nem eu existiria. Estou aqui com Pinec e Elaine, benção pai, benção mãe. Deus abençoe. Deus abençoe. Sejam bem-vindos ao Construindo Futuros. Os convidados mais pedidos em todas as edições. Quando o Pinec e Elaine vão aparecer? Aparecemos, aqui. Pronto. E eles assistem, ouvem todos pelo menos, né? Sim, Agora estão todos aqui. Estamos aqui. Gostaram agora podemos ir embora, né? Era só beleza, valeu. Beleza, valeu, estamos aqui. Gostaram do estúdio? Ficou legal, ficou legal, muito lindo. Né? Eu gostei, muito legal lindo. também. Parabéns, Marcelo. Apesar de eu estar aqui todo dia, eu nunca tinha entrado aqui. Trabalha no escritório todo dia, nunca imagina como mas é legal, acho que a gente vai evoluir. No momento certo, eu estou aqui. Exato. Já chegou sentando na janelinha. Você viu? Já chegou. E a ideia é trazer vocês aqui para conhecer um pouco mais, porque o pessoal sempre pergunta da história, como a gente está muito presente ali na frente da empresa, publicamente falando. Então, conhecer um pouco mais da história de vocês, de onde vocês vieram, por que a São Bento é do jeito que é. Ontem alguém até me perguntou assim, eu acho que um dos grandes diferenciais da empresa acaba sendo vocês. O estilo de vida de vocês reflete muito nos resultados que a São Bento entrega para os clientes. Mas eu queria começar lá do início. De onde vocês vieram, onde vocês nasceram, como é que foi a infância de vocês, onde vocês viveram? Começa aí, mãe. Eu nasci aqui em Dourados. Douradense. Sou douradense. Aí, de carteira. De carteira. E eu nasci aqui em Dourados e fui crescendo aqui. Quando eu tinha aproximadamente 5 para 6 anos, o meu pai ele trabalhava na telecomunicações, na época ainda chamava Telemate. Telemate, depois Telemes. Na minha época já era Telemes. Depois virou Telemes. E houve um plano de expansão e ele foi transferido para Naviraí. Mudamos para Naviraí no final do ano de 1983. Aí mudei pra lá. Pegou a idade. Agora a matemática já bateu. Tá resolvido. E dessa mudança eu só voltei pra cá pra morar em 2016, quando a gente transferiu a empresa pra cá. E você, pai, de Naviraí, né? Eu nasci em Naviraí, cidadão naviraense. Jamais imaginei que eu ia sair de Naviraí, mas a vida vai levando a gente, né? Temos uma missão eu acredito que de levar um urbanismo de qualidade para as pessoas, sim, mudar as vidas das pessoas que mudam, né? Uhum. Mas nasci lá em Naviraí, família humilde, meu pai cortava cabelo, minha mãe trabalhava em casa, mas costurava ali em casa também, reformando algumas roupas para os vizinhos. E você começou a trabalhar cedo? Eu comecei a trabalhar cedo, né? Os irmãos, eu
Para meus irmãos, eu tenho 10 anos de diferença, 10 para um e 11 para o outro, e eles já trabalhavam. E aí, aquela coisa, né? Você vê o irmão trabalhando, você quer trabalhar também, e também precisava também, né? Nunca faltou nada em casa, mas também não tinha nada sobrando. E aí, ali dos 9 anos, 10 anos, né, nas férias a gente já começava, né? Meus tios tinham uma plantação de algodão perto da cidade, tinha outras, mas essa era bem próximo. E aí nas férias, coincidia as férias com a colheita do algodão, e aí a gente ia colher algodão. Então era bem interessante, já juntava a primaiada, ia toda também colher, e aí colhia bastante algodão o dia todo naquele sol, e levava marmita e comia, e era bem interessante. Depois disso, né, eu fui trabalhar de um período, meus irmãos cortaram cana, e aí eu fui junto também, eu acredito que foi uns 15, 20 dias, e era legal que você ia lá trabalhar, e antigamente tinha que queimar a cana para poder colher, né, não colhia com máquina, nada. Sim. E aí, então queimava a cana, e a cana ficava aquele... a fuligem, né? A fuligem, mas o caldo da cana, ele ficava um melaço, né? O melaço da cana. E aí você tava lá, aquele calor, e cortando cana, e batia assim, voava o melaço no rosto. Mas enfim, chegava final da tarde, a gente vinha no caminhão de boia fria, normal, que era da época, né? Todo mundo em cima do caminhão, mas vinha pretinho, né? Da fuligem. E o mais gostoso, talvez, seria a recompensação, né? Chegava, meu pai tinha um salão do lado onde o caminhão, salão de barbeiro do lado do bar do Adonias na época, e onde o pessoal descarregava, né, os boias frias, né, que a gente era boia fria, era o ponto ali que pegava e descarregava. E aí chegava, descia, e meu pai ia lá e me pagava, dava uma sodinha pra mim. Então, assim, era uma recompensa pelo dia. Aí depois eu trabalhei na Copa Sul um período também, batendo saco lá, saqueiro. Trabalhei. Eu sabia que você tinha trabalhado na Copa Sul. Trabalhei. Sabia de saqueiro, não sabia que era na Copa Trabalhei Sul. na Copa Sul, legal. Saqueiro lá e puxando o algodão na tulha ali também, pra mandar pra linha de produção. Aí depois trabalhamos no supermercado, pacoteiro, entregador de compras. Eu lembro de uma vez também que eu trabalhava no Silas Mascoli, uma mercearia lá em Naviraí. E aí era dia de Natal, quase meia-noite, e a gente entregando compra pras pessoas, né? E aí eu cheguei em casa e meu pai tinha me dado uma bicicleta. Muito legal. De recompensa pelo bem trabalho. Marcante, né? Meus primos, quando fazia os 15 anos, eles ganhavam uma moto. E aí meu pai me deu uma bicicleta. Foi bem legal. Algo que marcou ali pra você até hoje. Seu Maurílio. Barbeiro raiz, né? Hoje em dia os barbeiros são Nutella. Não, Ô, Juninho, não era assim, não. Raiz, não. Não tinha paninho, massagem. Não. Nem massagem o Juninho faz mais. A gente hoje cliente faz tempo. Tinha um negócio que treme, que ele passava, nem passa mais. A navalha era Eu lembro, eu ia lá no meu, né, sempre a gente tava junto com meu pai ali e tal, ia lá, era perto de casa o salão, e aí lembro dele fazendo a barba do pessoal, aí pegava a navalha, passava naquele negócio. Que afiar a navalha. Couro, né? Tiro de couro? Era um... Seria parecido com uma chaira, né? Mas era ali, amolava a navalha, tirava qualquer imperfeição que tivesse ficado na lâmina por causa do anterior. Daquele jeito. E lá atrás um trabalho marcante também pra mim foi quando eu trabalhava no supermercado Marquinhos. Eu trabalho de pacoteiro, né? Aí depois fui pra fazer reposição de mercadorias. E aí o feijão, ele vinha, você tinha que embalar, tinha uma maquininha lá que você pesava a balança, e uma maquininha que você... Ele vinha a granel, você colocava no saquinho e prensava ali, ele lacrava o feijão, né? Mas para isso, então como ele vinha granel, vinha nos sacos, e o feijão, muitas vezes o feijão vinha com aquela terra vermelha. E aí o que tinha que fazer primeiro? Tinha que abanar o feijão. Aí você pegava a peneirona lá, abanava. Então o que eu fazia? De manhã eu abanava o feijão, e aí você ficava vermelho. Aí ia pra casa, tomava um banho, almoçava, e depois à tarde eu empacotava o feijão. E aí abanava ao ar livre, né? Lá fora. Então sim, o vento ia te levando. Você tinha que ficar fazendo a gestão do sentido do vento. Mas era legal, bem divertido. Fuligem, era terra. Era terra. Aí chegava lá, o caminhão de arroz da Zael, aí a gente descarregava o caminhão.
que era legal que toda vez que chegava um caminhão para descarregar, ficava um pouco mais, né? Tinha que ficar, ou vinha lá um caminhão de óleo esqueci o nome agora, mas da empresa do Paraná. E aí toda vez que tinha essas descargas, aí o mercado dava uma marmita pra gente. A gente gostava de comer a marmita. Era a boia, né? O Marmitex era legal, entendeu? Bem legal. Bem bacana. E aí foi evoluindo depois? Aí nós fomos evoluindo, né? E aí em 2000 e... Foi antes, não foi? Oi? Não, aí... Não, 2000 não, quando a gente- 1990. 1990. Eu fui trabalhar na Volkswagen, limpava a prateleira, essa é interessante também. Eu limpava a prateleira, e aí quando eu fazia entrega também, né? Então, por exemplo, vendia bastante para a região, e aí era de Entrega cargueira. de carro ou de peça? Não, entrega de peça, peça. né? A região comprava as funelarias, coisas, da região comprava peça e a gente ia despachar. Geralmente despachava pelos Presqueiroz, dava lá uns 3 quilômetros da onde a gente trabalhava. E aí tinha que levar de cargueira. E era interessante que às vezes comprava um capu, comprava Porque naquela época não tinha carro pra entregar, era na cargueira mesmo. Cargueira, pra quem não sabe, é uma bicicleta, não é uma moto, né? Não, é uma bicicleta. É uma bicicleta que que tem- na frente ela tem um L assim de metal pra você amarrar a sua carga. É tipo o motoboy que tem a caixa atrás, a bicicleta com a caixa na frente. A caixa na frente que era pra um você caos, porque controlar. qualquer desequilibrado ali, a carga e o Exatamente. centro. E aí é interessante, você vendia... Só um... Tá. Pra quem não sabe, pra geração Z, né? É. Bicicleta naquela época não tinha marcha. Ah, eu não sabia É, disso. Não. Não tinha marcha bicicleta? Não, era uma? Era um. E aí? E aí, naquele E aí? esforço. É naquela marcha. Mas era só a naquela- pesada. Só a pesada. Só a Ou pesada. pesada ou média, era só Não, aquela, não, né? era só a pesada. Eu não sabia disso aí, não. Era só o máximo Vocês de esforço. achando que o câmbio manual era Não, o ápice da... porque era trabalho. só a catraca grande na frente e a catraca pequena atrás na bicicleta. Sim. Era uma corrente só, não tinha, a catraca era simples. Mas enfim, para levar na cargueira, né? Então, por exemplo, você vendia para-choque de carro. Aí o para-choque de carro, ele vem embalado dentro de uma caixa de papelão. Então, hoje vocês olham um para-choque de um carro, era um para-choque daquele lá. Aí ele vem dentro de uma caixa, então ele é maior ainda. E aí o que acontece? Colocava 2, 3 para-choques na frente da cargueira e aí você parecia um avião, entendeu? O Santos Dumont Santos 14. Dumont. E às vezes colocava Santos peso, Dumont. colocava coisa atrás. Então, assim, sempre bem dinâmico, foi muito gostoso, uma experiência, né? A gente vai adquirindo bagagens, né, na vida. Depois E aí dessa fomos entrega... crescendo ali na Volkswagen, depois a gente comecei a vender, né? A gente sempre quis fazer além do... Vender peça ou vender carro? Vender peças, né? Sempre eu quis fazer além do que era a minha função. E aí nas horas vagas que quase não tinha, mas você estava ali ajudando a atender a hora que precisava. E aí foi evoluindo, aí eu fui vender peça, depois eu passei para gerente de Calma, peças. agora parou. Será que eu faço o teste? Será que ele ainda passa no teste? Passa. Do Santana? No Independente do Santana, pede uma peça, ele vai dar o Vamos lá. número, Então o você... Pineca não. trabalhava... Jesus, vamos ver. Não, pede o número, Não, sim, aí eu só você tô olha no explicando. Google o que não, peça eu não vou que olhar, é. eu vou confiar nele. Mas vocês olham aí, o Pineca trabalhava lá no setor de peças da Volkswagen em 1990 e bolinha. E aí tinha que fazer o pedido da peça. Não era computador, não, né? Era computador? Romaneio. Não, não era Romaneio computador, era não. pedido, Tinha mas- um monitor assim que vinha umas. Era um Sabe o papel. material para fazer raio-x? O O preto, É, aquele papel preto. Ali era inscrito os dados, só que era micro inscrito, eram micro inscrições. Então colocava aqui embaixo, tinha uma lente que ampliava e jogava luz, e aí a tela você via aquilo ampliado. Ah, entendi. Ah, Entendeu? então era um projetor. Era um projetor de ficha. microfichas, exatamente. Aí você precisava de tal sessão, daí você Tá, pegava e aí ali você pedia a peça dos carros. Então, por exemplo, você lembra às vezes do código da maçaneta do Santana 92, branco, não sei? Santana 92 branco. Ele vai ser 325 837 205 1. A Fernanda, você direita não ou a anotou? esquerda? 205 à esquerda. Aí, ó. Você não anotou, meus Fernanda, agora a amigos. gente... Aí os caras falam, não, foi sorte. Foi sorte. Não, mas era Lembra legal. até hoje. Eu... 30 anos. Ai, faz tudo isso? Não, Na verdade, 32. Grava bastante, sei lá, uma coisa que eu consegui gravar, lembro de quase de tudo. Mas Esses números de peças. nesse meio do caminho, vocês se conheceram. Sim. Quando nós estava trabalhando na Volkswagen, nós A Volkswagen, conhecemos. nós- Como é que foi esse encontro aí? Aí é com ele lá. Bom,
Vamos lá. Eu, a primeira vez que eu trabalhei de babá, eu tinha 12 para 13 anos, eu comecei a trabalhar de babá, esporadicamente, não era um serviço fixo. Você faz freela de babá, se precisar? Acho que ontem eu paguei um desse lá, se você... Mas Às vezes eu faço freela de babá. Eu trabalho de babá... Acho que por isso que ela se dá bem com criança. Um casal de irmãos, eu cuidava, eles tinham 3 anos e meio e 2 anos. Depois eu comecei a trabalhar na escola em que eu estudava, era uma escola particular, e eu comecei a trabalhar como auxiliar dos professores de jardim de infância. Então, o que acontecia? Eu era aquela pessoa que ajudava a tirar as crianças da areia, limpava a areia do pé das crianças, recolhia os brinquedos que tinham ficado na areia para as professoras poderem focar na parte pedagógica. Depois, nós começamos a faculdade de matemática e eu fui trabalhar na secretaria da escola. E da secretaria da escola, depois eu saí e fui ser secretária num escritório de advocacia. Doutor Silvano e o doutor Mauro. Silvano Resch e Mauro Gutierrez. Eu não lembrava, no começo, mas não lembrava que era o doutor Mauro. Doutor Mauro Gutierrez, exatamente. Que é cunhado do Barros. Do Barros, exatamente. Em cima da Casa Nossa Senhora de Fátima. Do lado do sorvetão. Ao lado do sorvetão. A Naviraense tá em êxtase no podcast. Estão adorando. Mas aí volta lá. Sim, aí nesse meio tempo, nesse período eu trabalhava na escola. Mas então, na parte da manhã eu estudava nessa escola e na parte da tarde eu trabalhava lá. Quando eu... Um dia... Especificamente dia 12 de junho, dia dos namorados. Olha aí. A minha melhor amiga na época, ela tinha levado um fora bem naquele dia. E ela tinha comprado presente pro rapaz. O abençoado. Pro abençoado, e o abençoado deu o fora bem naquela manhã e ela tava assim, inconsolável. Então, nós sentamos na frente da escola, no meio-fio da escola, da calçada da escola pra rua. E estamos ali, ela a chorar e eu a tentar fazer ela ver que tinha mais coisa, coisa melhor no mundo. Tinha outras coisas, viriam pra ela e tal. E de repente ele vem de moto, vem descendo a rua. E teve que frear porque... No Harley Davidson? Não! Nessa época eu acho que não se usava era uma capacete, CG. Nessa época não usava capacete. Não era, mas a legislação permitia ou por costume? Não, a legislação não exigia nessa época. Velho de guerra. Pois igual qualquer lugar no mundo, né? Não, 95 começou a exigir cinto de segurança. Pra você ter noção. Aí, ele veio, freou, eu tava ali com ela, bati o olho e deu um tchan. Não, em mim passou uma corrente elétrica. Vou ser assaltada. Não! Aí tá bom. Aí passou e foi embora. Então, o primeiro olhar, dia 12 de junho de 92. Muito bom. 30, vai fazer 32 anos. O Zing. Então, de repente, essa pessoa que, pra mim, que eu não tinha visto em lugar nenhum, começou a aparecer toda hora no meu caminho. Eu tava indo pra escola de manhã. Igual o Google aí hoje. É o remarketing. O remarketing. Já tinha, tá vendo? Já tinha. Ganhou no remarketing. Eu fui... O Pedro Sobral tá no Estacino, ganhei no remarketing. Eu tava indo pra escola, passei por ele. Uai, mas faço esse caminho, nunca tinha encontrado. Daí, teve festa junina da cidade, lá na pracinha, lá em Navirei. Feijunave. Aí fui com a Karine dar uma volta lá na Feijunave. Tá ele lá na Feijunave. E ele era ousadinho, sabe? E eu era muito tímida. Eu vou ficar vermelha só de contar. Eu sempre fui muito tímida. Sempre corri atrás do que eu queria. Do que eu quero. E ele... Aí a gente andando assim... E assim, toda vez que eu via, chamava atenção, né? Aí ele tava lá do outro lado da rua. Aí ele era tão sorridente, né? Deu tchauzinho. Nossa, eu queria entrar num buraco. Que deu tchauzinho. E ficou nisso, sabe? Parecia a abertura da Feiticeira. Toda hora a gente se esbarrava.
Até que um dia... Entregou idade forte. Vai ter muitas entregas de idade aqui. Até que um dia eu estava na casa dessa mesma amiga que eu estava consolando lá, da Jaqueline Patrícia. Estamos lá na casa da Paty jogando dorminhou com a galera da escola. E ele estacionou lá. Acho que tava vendo que eu tava direto por ali. Não, e não tinha celular, não tinha nada. Tinha, né? gente, não tinha celular, não tinha... Era o faro. Era telefone fixo. Pessoa chique tinha telefone fixo sem fio. Era isso, Não, meio mas de naquela comunicação. época o Pineca não tinha dinheiro pra ter telefone fixo. O Pineca não tinha nem... Na casa dele, não tinha nem telefone fixo. Você que era da Telemes, talvez tinha. Na minha Aí cá casa... tinha uma TV preto e branco. Na minha casa tinha telefone, porque o meu pai trabalhava na Telemes, né? E durante muito tempo a minha casa, ela funcionava como posto telefônico da vizinhança. Entendi. Como central de... Não, porque todos da vizinhança, ninguém tinha telefone. Entendi. Tinha essa que você falava pro vizinho, né? Isso, aí a gente dava o número do telefone para todos os vizinhos, daí ligava o parente do vizinho, aí eu atendia. A gente tinha um caderninho do lado do nosso telefone. Atendi, eu quero falar com a dona Maria do pão. Tá bom, eu vou lá chamar. Então, daqui 5 minutos eu ligo de volta. Aí eu ia lá na casa da Dona Maria do Pão, chamava a Dona Maria do Pão, aí ela vinha, ficava lá sentada, conversandinho comigo, né? Meus pais trabalhavam. Aí esperando o telefone tocar, e o telefone tocava, eu atendia, passava pra ela. Curioso, e a gente atendia a ligação via rádio, do Porto Kaiowá pra Naviraí. E falava, copiou? Eu copiei. Então, daqui meia hora eu passo o rádio de novo. Era bem legal. Mas voltando... Não, assim, curioso como a vizinhança era... praticamente obrigada, impelida, era compulsório você conviver. Era uma rede de apoio, com certeza. Nossa, depois a gente volta. Vamos deixar aqui esse negócio da vizinhança. Não, mas é que pegou forte. Os vizinhos se juntavam pra matar porco. Pra muita coisa. Hoje a gente tem toda uma tecnologia envolvida em tudo. Você vê, né? A vida da Patricinha com o telefone e o Pineca juntando com os primos pra matar porco. Não, do supermercado... Patricinha, você foi apanhar. Do supermercado. Ela achou meu cabelo engraçado. Proibido pra mim. Aí, de hoje, da estrutura de supermercado aos eletrodomésticos, mudou completamente a nossa necessidade de se relacionar com a vizinhança. E antes era tudo junto. Entendeu? Tinha coisa. Eu lembro que uma vez a gente morava numa casa que embaixo do assoalho, as abelhas resolveram fazer uma colmeia. Então, quando chegou o inverno, o assoalho daquele cômodo vibrava. Aí a gente fechou a assombração. Chegava à noite, ele vibrava. Você pisava, você sentia vibrar. Né? Aí veio o pessoal da Empaer, abriu, aí veio o corpo de bombeiro, tal, fumaciou a casa inteira. Então, assim, avisaram, vai fumaciar a casa toda. Aí veio todos os vizinhos ajudar a tirar os móveis de dentro da casa, todas as roupas. Então, assim, você ia fazer uma mudança, não tinha um vizinho de 2 quadras pra cima, 2 pra baixo, que não viesse te ajudar, né? Então, era diferente, né? Eram outros tempos. Até porque a gente fazia a mudança em cima de um caminhão. Sim. Bom, voltando, ele chegou na casa da Paty e entrou lá e ficou todo mundo assim, tipo... Tá, quem que é essa pessoa conhecia. extra? Não, a Carla tava junto, a Carla conhecia, a Paty conhecia, ele conhecia o Jonas Ricardo, irmão da Paty, o famoso Dr. Calanguinho. Dr. Calanguinho. Bravo. O Jonas já tava na faculdade, né? A gente tava no ensino médio. E... Não acredito, o Jonas tava então, mas tava no dia? Não, tava não. Ele tava na faculdade. Mas já conhecia tava a pra Paty. faculdade, mas não, já conhecia a Paty, já conhecia o Jonas e tal. E aí tinha a Ivone lá, ok. E tamo lá, né? Próxima rodada, vai jogar? Vou jogar. Sentou lá, vamos jogar, pá. Aí, eu parar pra, sei lá, era inverno. Julho, 26 de julho. Aí... Rápido, remoto. Aí lembra, hein, velho, de data. O cara basta a letra direita do Santana, mas não lembra uma data de aniversário. Tá certo. Daí chega aquela hora, né? Que a dona da casa, né? Os adolescentes todos lá, a dona da casa traz um chá, uma pipoca, sentamos na varanda lá e conversa. Daqui a pouco foi saindo. Saiu um, saiu o outro. Quando vimos que não, estávamos só os dois na varanda armado. da casa. Tudo armado. E aí deu match. Aí deu match. Que bom. Né? Começaram a Ótimo. namorar, depois decidiram casar. Aí
Não, mas aí já me convidou pro Dia dos Namorados com os pais dela. Não, mas daí foi outro ano. Não. Não, Porque foi já no passou mesmo um ano. ano. No mesmo ano, não. Vocês se viram nos Dias dos Namorados. Não, nós nos vimos Dia dos Namorados. 26 de julho a gente conversou lá na Pátio e tudo. Foi o dia do primeiro beijo. Ah, não, desculpa, foi no aniversário dela. Teve uma... que é 29 É. de setembro. Isso. Fui lá e comprei o anel de pérolas de presente Tenho pra ela. até hoje. É mesmo? Claro, Legal. com certeza. Tenho Quase até que eu dei a hoje. moto no anel, mas valeu a pena. Valeu, né? Foi. Que Incrível. investimento e os caras comprando Bitcoin. Que Pois investimento melhor que esse? Bom, aí nós começamos a namorar. Lá na Casa da Amizade foi o jantar. Isso, aí fomos num jantar. Mas foi um outro jantar, tipo um sim, jantar mas eu lembro, dançante de foi alguma perto do seu celebração e aniversário. era perto do meu aniversário. Eu lembro até o que eu tava usando quando você foi me buscar. Mas tudo bem. E aí nós começamos a namorar e foi um namoro assim muito tranquilo. Nós nunca tivemos, durante todo o nosso período de relacionamento, uma briga de rompimento, sabe? Então, durante todo o namoro, nunca teve, sabe, aquela briga que termina, que não sei o quê. Era tranquilo, né, amor? Não, brigava também, mas... Não, mas Brigava, mas até hoje eu mas vejo... brigava, rusga, né? Tipo, Isso eu acho que encrenca e pra daqui mim, a pouco pra tá Bia, tudo bem. Eu acho que é muito legal ter crescido com isso. Claro que cada um cresce só na sua família, né? Mas ter crescido com isso, pra mim, é muito interessante porque são coisas que a gente quer passar pras crianças. Então eu nunca vi uma confusão dessa de não, vai um pro lado, outro pro outro, não, tô indo embora. Tem aquele dia em que tá todo mundo discordando um do outro e que você até precisa da explosão pra que cada um dê o tempo um pro outro. Acontece, você explode, aconteceu, tá bom. Depois você senta e bora, vamos ver como é que ajusta, né? E aí vocês decidiram casar, e Deus falou, vocês querem casar, então vamos dar um presente pra vocês. Então que nós começamos a falar de casar. Eu sabia que eu não ia poder sair pra uma Isso foi o faculdade. Google também, eu acho. Como é que é? Acho que foi o Google também, né? O remarketing Remarketing, quer eu vou casar. Então, Você vai casar, já tem vamos... uma entrega da Amazon aí na sua porta. Nós começamos a organizar porque nós queríamos casar. Que eu sabia que eu não ia, assim, meus pais não iam ter condições de eu sair para uma faculdade, alguma coisa assim. E aí nós tínhamos nós estávamos juntos, nos dávamos bem, então para que ficar nessa enrolação de passar 7, 8 anos namorando para depois casar? Vamos construir o que a gente tem que construir. Você não tem nada, eu não tenho nada, a gente se junta nos nossos nadas e vamos adiante. E nós nos organizamos e a gente tinha marcado até uma data para casar, que era 4 de dezembro. E o meu pai falou, de jeito nenhum, não casa, não autorizo, não dou minha bênção. Caso não caso, caso não caso, não caso. E o meu pai falou isso não porque meu pai e o Pineca sempre se deram muito bem, não era nada em persona, não era nada com ele, que ele falava assim, vocês são muito jovens, pode não dar certo, e se não der certo, vocês ainda não têm nem maturidade para entender o tamanho do compromisso que vocês estão fazendo um com o outro. E eu compreendo hoje a visão do meu pai, então a gente, tá bom, então não vamos casar, vamos casar? Não vamos Compreende. casar? Vamos. Eu fiz 19 anos, ela chegou pra mim um dia em casa e falou, você não vai casar com essa Gabriela não? Vai ficar enrolando ela quanto foi tempo? Assim, foi vamos contar direito. Vamos voltar. Não, Você não vai casar, pausa. Vamos? Não. Que história é essa aí? Não foi isso que eu falei. Falei assim, ó, você tá passando de semana na casa de Gabriela, tá pagando conta lá? É. Foi desse jeito, não foi? Exatamente. Falei, Casa logo. Não. Casa logo não, falei. Não, mas ou vai eu ou falei, não vai. tá pagando conta lá porque você não tem que ficar escorado na casa dos outros. Se você tá lá tomando banho, comendo, dormindo, pegar as contas da casa, meu querido, não ia ficar, né? É isso aí. Ué. Patriarcado opressor. Exatamente. Não. Mas não foi? Foi exatamente essa assim. Conversa. Falei, não, vai ficar lá de turista, não. Já que tá ficando lá, vai pagar as contas de lá. Pois é, aí ele falou assim, então é melhor casar, né? Já que eu vou pagar a conta. Então, aí nós íamos casar em dezembro, daí ficou, não vai casar. E daí, primeira semana de outubro, nós descobrimos que eu estava grávida. De você! Tá aí, né? Tá aí.
Aí, como a gente já tava com a casa organizada, né? Tava organizando. A gente tinha móveis, a gente tinha tudo. Tinha móveis, meu quarto lá, né? Tinha móveis que era o jogo de quarto que ele já tinha na casa dos pais dele. E só. Nesse meio tempo, ele vinha comprando. Eu trabalhava na escola, mas eu não tinha salário, porque eu trabalhava em troca da bolsa. Eu era bolsista. Ele tinha comprado os armários da Itatiaia, fogão, geladeira, uma televisão de 14 polegadas. Eu tava deixando onde isso aí? Tudo no quarto dele. No meu quarto. Porque o quarto dele lá na Nova Maria era grande. Sim. É aquele As do casas fundo. tinha quartos maiores, né? Aquele quarto do fundo era grandão. E o tio Dando e o tio Vanderlei já tinha saído de casa? Já eram mais velhos, né? Já. E foi com isso. Depois fizemos uma mesa de madeira pra cozinha. E foi com isso que a gente mudou. Com isso, com o jogo de quarto. Mas mudaram pra uma casa que vocês construíram, uma casa pronta. Nós ganhamos uma casa. Todos os filhos casavam. Meu pai era humilde, mas ele dava uma casinha pequena lá. Não, meia casa. Sim. Era meia casa, era metade do valor da casa. Ele dava metade do valor da casa. E aí, pra nós, não foi diferente. Ele deu a metade do valor da casa. Aí nós fomos lá, tinha no Jardim Progresso uma meia casa lá, e era realmente, a casa era meia casa mesmo. Era efetivamente uma que meia tinha na casa. Ela era uma frente de... Não, depois que reformou, né? Não, sim, ela era... Ela era 7 metros de extensão por 7 de largura, mas ela por dentro, ela era como se fosse um barracão, assim. Ela não tinha divisão. Ela era uma água e ela não só, tinha né? forro. Tem 50 metros quadrados, 49, 7 por 7. Exatamente. Então ela tinha um banheiro no canto e o resto era tudo junto e misturado ali. E é interessante que era, naquele período, né, era uma coisa diferente. Assim, era construído de bloco de concreto que usa hoje. Era só chapiscado, não era rebocado. Eu não lembrava disso. Eu lembro do... Você não viu isso. Você não viu isso. Não, isso foi a casa que a gente fez a aquisição. Entendi. Entendeu? Aí era cerca de madeira na frente, cerca de madeira nas laterais, no fundo, só o lado da Dona Cecília, que era aquela que, porque era o fundo da casa dela. Era cerca de madeira. Do lado da Dona Cecília era de alvenaria, porque era o fundo da casa deles. Entendi. A casa encostava no muro. Faz edículo. Era um edículo, então por isso que era alvenaria. Mas os outros era tudo a cerquinha de madeira. Todas as outras, o resto do perímetro era cerca de madeira. Daí, a gente reformou a casa antes de entrar. Aí a gente pôs piso, porque ela não... Ela tinha um piso, mas a gente trocou, era vermelhão. A gente pôs piso cerâmica, a gente fez as divisórias, separou em um quarto pro casal, uma salinha, a cozinha, reformou o banheiro, azulejou todo o banheiro, tudo. Na época a gente deu a moto que tinha para poder pagar outra metade da casa, né? Isso. E fazer essas reformas que precisavam. Fomos fazendo essas reformas que precisavam. Aí mudamos para casa, 18 de dezembro. De 93. De 1993. Aí nós mudamos para essa casa. E aí, o nosso meio de transporte nessa época era os nossos pés e a bicicleta. E o Pineca, o pai do Pineca emprestou pra gente. Uma bicicleta Barra Forte. A bicicleta que eu tinha ganhado. Não, Beto Carreiro. Uma Beto Carreiro que eu tinha ganhado com 15 anos. Era Beto Carreiro. Era. O Beto Carreiro, por causa do Beto Carreiro? Tipo, era uma marca Era uma bicicleta assinada. Exatamente. Eu não lembro, acho que, se eu não me engano, era Monark. Monark do Beto Carreiro. E aí tinha ali no cano ali, uma bolinha, uma coisinha redonda assim, Beto Carreiro. Com chapéuzinho, assinatura. Tinha o blogueiro de 93, era o Beto Carreiro. Nossa, ele vinha lá da década de 80 já sendo blogueiro. Aí, em maio de 94, morre Ayrton Senna. Morre o Ayrton Senna. Não, e pra você nascer foi toda uma novela, mas vamos ter que fazer um bloco só pra isso, tá? Aí... Problemas de cordão umbilical. Mas daí você nasceu... Em Dourados. Douradense, de carteirinha. Pé vermelho. Quem diria, né? Como o destino se desenha. Pois é. E é isso, né? Coisa. Aí... Mas vocês saíram dessa casa e essa história é muito boa. Não, aí... Calma. Aí essa era bem no comecinho do bairro.
E a rua que a gente morava tinha uma vizinhança muito boa, né? Era a dona Guiomar, a dona Laurinha e a Rosane, o da fazenda lá, o Piô. O Piô, do outro lado da rua. O Valdomiro Piô. E e a Iracema, a esposa dele. Era um pessoal muito querido, tudo. Então a gente falava, não, aqui a gente tá bem, ok. Vamos reformar a casa. Aí reformamos a casa. Quando você fez... No seu aniversário de 2 anos, já tinha um quarto pra você na casa. E a gente já feito uma lavanderia, que antes não tinha. E tinha feito uma extensão pra casa e uma varandona. Contratava alguém na época ou vocês faziam? Como é que não, era? Contratava. Não, contratava. Uhum. Contratava. E seu Antônio? Antônio? Era, né? Aí, ok. Nesse meio tempo a gente ampliou essa casa. E nesse meio tempo, na esquina de casa, tinha um supermercado. Quando a gente comprou, quando mudou e tudo, supermercado Casa Grande 4. E esse supermercado fechou. E no lugar dele... Na esquina. Você ia buscar leite. Leite de saquinho. Que idade que eu tinha? Pera aí que eu vou contar essa história. 3 anos, por aí. Era também do Augusto. Mas é que era assim. O que acontecia? Eu sempre fui a favor das crianças terem autonomia. Então, o que eu fazia? Eu pegava o dinheiro, dava na sua mão e falava, você vai lá comprar leite. E eu punha você pra ir e eu te seguia. Só que você não sabia que eu te seguia. Eu ia buscar leite sozinho. Você realmente. ia buscar leite sozinho. E é claro que eu ia te seguindo. E aí o pessoal do mercado começou a te conhecer e tudo. Então, aí você entrava... Porque eu lembro, a sensação... Olha isso, que loucura. Eu lembro da sensação de entrar no mercado... Tinha a direita na parede, olha, 3 anos, não sei, né? A direita na parede, um freezer branco desses de horizontal, não era alto. Não. E aí eu não lembro se tinha um banquinho, o que era. Não, mas eu pulava no freezer, assim, eu lembro de doer a costela pra eu abaixar e pegar o leite lá embaixo, entendeu? Então eu lembro de eu pegando o leite lá embaixo e o freezer na beirada da costela você pedia ajuda, mas o pessoal do mercado, porque a gente morava do lado. E aí eles faziam isso, sabe? Colocava uma cadeira, uma coisa pra você pegar o leite. Eu lembro de abaixar lá com as perninhas quase subindo dentro do freezer. E aí você voltava, entregava o leite pra moça do caixa, elas achavam o máximo, né? Imagina, você... Imagina fazer isso com o Augusto. É porque eu era... idêntico, fisicamente inclusive. igual ao Guto, né? Isso. Vou deixar a foto aqui. Pedir pra deixar a foto minha e do Guto nessa época, aquela foto das mãozinhas. Aí nessa época, fechou o supermercado e abriu no lugar uma danceteria, um nightclub. E daí começou a complicar ali pra vizinhança, porque daí era música alta até tal hora... amanhecia o dia, pessoal passando pra lá e pra cá, pessoal namorando na beira do muro da gente, brigas no meio da rua. Aí a gente falou, a vizinhança agora, apesar das pessoas ainda estarem lá, não tá bom, aqui não é um bom lugar pra gente criar uma criança. Então vamos sair daqui. Precisamos comprar um lote. O primeiro lote que a gente comprou foi no Sol Nascente. Lançou um loteamento, né? Chamado Sol Nascente. Eu não sabia dessa história. E aí nós compramos no lançamento. O Sol Nascente era do... O seu Zéias. Zéias da retificadora. E aí... Você estudou com os gêmeos, né? Com os netos dele. Não lembro. Eu acho que eles eram mais novos que eu. Aí nós fomos lá e compramos uma esquina, né? Legal, bacana. Parcelado, fomos pagando. Mas, né, eu já pensava lá, sempre pensei diferente. Falei, Lene, vamos sair de lá, do Jardim Progresso? Vamos. Então, em vez de a gente ficar ir lá no Sol Nascente, que é um bairro vai ser legal também, mas já vamos aqui pro Jardim União. Um passo a mais. Né? Mas isso a gente curtiu o lote, a gente ia lá visitar o lote vazio, entendeu? Planejar como que ia ser a casa, era um lote de esquina. Todo o processo que os clientes da São Bento passam. A gente viveu isso muito, sabe? Aí ele até pensou, marcou um lugar onde a gente ia querer colocar um poço, sabe? Pensando, planejando as coisas. Eu lembro, a gente ia pra lá de motinho, nesse meio tempo a gente foi, comprou outra moto, né? As coisas foram acontecendo. Nisso, quando a gente ainda morava nessa casa, eu completei 18 anos e eu comecei a estudar pro concurso da Justiça. Então, eu estudava, a gente trabalhava o dia inteiro, nós dois.
À noite a gente ia pra faculdade. Que daí nós dois entramos na faculdade de matemática. E a gente foi... E ia surgir o concurso da justiça. Falei, vamos estudar. Comecei a estudar pro concurso. Aí, no sábado de manhã eu limpava a casa, lavava roupa, fazia tudo o que tinha que fazer. No sábado à tarde, seu pai pegava você e ia pra casa das avós. E eu ficava lá estudando. No dia de semana, se eu não tinha aula, eu ia pra casa da Rose, da Rosane Batista, estudar. Então, assim, aí eu comecei a estudar pra esse concurso. Quando foi um pouco mais pra frente, eu passei no concurso. E aí eu comecei a fazer datilografia, porque a segunda etapa do concurso exigia que eu tivesse rapidez em datilografia. Na máquina de escrever? Na máquina de escrever. A gente ia a Campo Grande e fazia uma prova em que era te dado um texto e você tinha que apresentar uma cópia daquele texto sem erros. Por toque, contava toque, sabe? E cada erro... A máquina contava o toque? Não, depois alguém ia contar no papel. E se você errasse... Provavelmente tempo. Tempo. Exatamente. E formatação. Sabe essa formatação que o Word faz? A gente fazia todo na máquina de escrever. Você montava ela, tudo. Aí nessa época, eu saía do colégio, quando eu ainda trabalhava no colégio, na secretaria do colégio, descia a pé até a escola de datilografia. Lá, eu fazia 1 hora e meia de curso, de treino, na verdade. Aí ele passava lá pra me pegar pra gente ir direto pra faculdade. Daí ele levava pra mim um potinho de iogurte, uma fruta, um pão com salame, o que tivesse pra eu comer. Era minha janta, porque daí a gente ia direto pra faculdade. Aí você ia da faculdade, ia lá na sua avó, buscava você, embaladinho, fazia um charutinho. Nunca teve uma dor de ouvido. Não. Maior inverno do mundo. De moto, friozão, nunca teve dor de ouvido. Nunca teve dor de ouvido. Mas sempre nós cuidadosos. Nós, muito cuidadosos. A gente juntava tudo, aí vamos pra casa. Aí chegava em casa, organizava tudo, você dormia. No outro dia, 5:30 da manhã, começava o fluxo todo de novo. E então, quando começamos a olhar, ele teve essa ideia... Começamos a olhar lotes. Só pra lotes. situar o pessoal, vocês estavam saindo do Jardim Progresso, tinha esse lote no Sol Nascente, que era um bairro de padrão, poder aquisitivo, meio semelhante um ao outro. E aí vocês tomaram a decisão de ir pro Jardim União, que é um bairro... Seria o Girassol aqui em Dourados. Na época, Paranaviraí. Na época, Paranaviraí, ele seria o Girassol aqui em Dourados. Com lotes maiores. O tamanho não. O tamanho era igual. O tamanho era igual. O que mudava é que, assim, já era um loteamento consolidado, né? E já tinha, uma vizinhança boa. Uma vizinhança boa. E a gente pensou assim, que é uma coisa que eu falo sempre para as pessoas. A gente já pensou isso lá atrás. O tijolo e o cimento, eles vão custar a mesma coisa. Eles não perguntam onde eles vão ser usados para daí te dar o preço, né? E a gente queria fazer uma casa que era do jeito da casa que a gente fez. Mas ela ia valer uma coisa se ela ficasse no Sol Nascente, ia valer outra coisa se ela fosse feita em outro lugar. Andando de moto lá, olhando, encontramos um lote que a gente falou, esse lote é bonito, esse lote é legal, esse lote é ajeitado. Daí, de quem que é esse lote? Os vizinhos não sabiam. Não sabemos. Aí vai na prefeitura. Quem conhece o loteamento da São Bento, olha aquele bonitinho, roçadinho, né? Um lote, era uma quiçaça desgramada, né? Era aquela época. Não tinha asfalto. Apesar de ser, vamos dizer, era um bairro nobre mas não tinha asfalto. Isso 90 aí. Não, isso nós estamos em 95 para 96. Isso, 96, 97, né? Aí fomos... Aí vai... a Heloísa vai saber quando foi. Aí vai o Pinega na prefeitura. Descobrir registrado em nome de quem que tava o lote. Na prefeitura, no CRI. Sim. Aí, esse lote aqui é da esposa. Ela não mora em Naviraí, ela é de fora.
Ela é ex-esposa do Otávio Monteiro. O Otávio Monteiro, na época, ele era presidente da PSUL, ele era envolvido com essa parte, né? E tinha uma fazenda perto de Naviraí, sindicato rural, uma pessoa super querida. O Pineco falou, vou lá falar com o Otávio. Chegou lá, o Otávio falou, não, vou conversar com ela. Conversou com a ex-esposa, tudo. Ela falou, o que você acha, Otávio? Não, eu acho que você tem que vender. Eu lembro até hoje, R$2.850. Quantos metros quadrados? 675 metros quadrados. 15 por 45. Compra Bitcoin, seus bobos. Calma, porque, né? Mas aí a gente tem que fazer uma averiguação. Pra época, R$2.875 é 2.850 dólares. Sim. Sim. Mas ainda assim, compra Bitcoin. Né? E aí a gente vendeu a moto. 670. A gente não tinha quanto. Aí não tinha dinheiro. Não, tinha só a bicicleta. Aí comprou uma moto. Aí vendeu a moto. Aí falou, vamos vender a moto. E ficaram com o quê? A pé. Amigo, voltar pra onde a gente começou é fácil. Não, e vender moto era uma coisa. O Pineca pegava uma moto, dali uns dias ele vendia. Aí, vou pegar outra. Aí comprou uma moto um dia depois de um rodeio, lembra? O rapaz que ganhou a moto no rodeio. O peão. Não queria levar embora. Aí ele foi lá e conversou com o cara. Você quer vender a moto? Ele falou, quero. Aí vendeu a moto. Aí eu falei, amor, essa nós não vamos vender, né? Aí ele falou, não, essa nós não vamos vender. Tá bom. Aí estamos almoçando lá na casa da Vó Maria, domingo, um sol, não sei o quê. Moço, você não vende essa moto? Aí eu olhei pra cara dele, né? Aí ele falou assim, quanto você paga? Aí o cara falou. Aí ele, vendo. Aí você falou que não ia vender. Mas eu paguei menos, ele vai pagar mais. Então vende a moto. O birosco da moto. Vende logo. E assim foi. Aí vendemos a moto, pagamos o terreno, organizamos a documentação, tudo. E eu não tinha nem entrado na justiça, porque o meu pai teve que assinar junto no CRI. Eu ainda não tinha 18 anos, quando nós compramos o lote. Eu não tinha completado 18 anos, foi de 93. E aí a dona do lote, no final das contas... Não, é que vocês não estão sabendo. Otávio e Heloísa, que nós estamos falando aqui, são os sogros do Vitor hoje, exatamente. Né? Hoje eles são sogros. Anos depois, coincidentemente. Era pro lote ser seu. É isso aí. Bom, e aí trocaram de bairro buscando a melhor qualidade de vida. Assim, não é trocar de bairro. Vendeu uma moto pra comprar um terreno, imagina cair a casa, né? Aí começamos, aí fizemos o desenho da casa lá, né? Na época não era nem com arquiteto, era com projetista. Eu tava pensando aqui, sabe quem foi? O Bressa. Emerval Bressa que desenhou a casa. Só morava bacana lá no bairro e os dois lá. Exatamente. Eu tava pensando nisso agora, o tamanho das casas. Mas nós sempre buscamos o melhor, sempre entendeu? onde você aprende. Sempre entendeu? olhando porque pra frente. Lá a gente aprenderia muita coisa. Sim. Né? Aí o Emerval fez o desenho. Aí começamos a fazer a casa, aí vai. Aí uma vez a gente comprou uma carreta de lajota. Mas nós vendemos a casa que morava. Aí nisso. E ficaram morando onde? Na sua avó Maria. Mas nós ficamos 3 meses lá. Eu acho que eu já passei por uma situação dessa. Nós ficamos 3 meses lá na sua avó Maria. Ficamos 3 meses lá. Porque tava fazendo a casa, né? Sim. E aí, no meio da construção ali, aí vendeu... não foi uma coisa assim, sim. Vendeu pra começar a casa. Começamos a fazer a casa. Por ordem cronológica, deixa eu contar essa da carreta de lajota. Aí, compramos a carreta de lajota em Rosana, não sei aonde, porque era muito mais barato que na região. Três Lagoas. Três Lagoas, exato. Era a telha melhor também. Aí, lajota melhor, mais aí resistente. veio a lajota. Sempre busquei qualidade. Sempre. E aí chegou a carreta com a lajota, tal, não sei o quê. Ele entrou no estúdio, ele colocou 3 defeitos no estúdio nos primeiros 5 minutos. Eu não. Que tem coisas que tem que resolver. Tem que resolver. Bom, chegou a carreta e tal, o caminhoneiro falou assim, bom, gente, eu vou almoçar, enquanto isso, cadê o chapa pra descarregar? Aí a gente falou, não, o senhor pode almoçar. Que os chapas estão chegando. Nós dois descarregamos. Uma carreta de lajota inteira. A carreta de lajota inteira. Aí é claro, a hora que ele voltou do almoço, que ele viu que era a gente que tava descarregando. Mas a gente tinha o mínimo, entendeu? Sim. E vivia, e tava tudo certo. Nem sabemos, assim, Deus põe a mão e a casa tava lá. E a casa tava lá. Eu lembro dessa casa, não sei se isso é uma coisa na minha cabeça ou não. Não, mas eu lembro de estar no quarto e abrir a porta. Sim, e não essa ter mesmo. casa. Exatamente, por causa disso. Construindo o resto da casa. Mas então, aí, quando chegou numa certa altura da casa, quando chegou na laje da casa,
A casa que a gente morava achou um comprador. Apareceu um comprador. Daí nós vendemos a casa pra ele. Só que ele falou, vocês têm uma semana pra sair da casa. Acho que ele tava trazendo a família do sítio pra estudar. Vocês têm que sair. Aí nós olhamos um pro outro e falamos, caramba, nós vamos pra onde? Daí fomos lá pra casa da dona Lia. Todo mundo dentro do quarto, nosso grupo familiar dentro do quarto que tinha sido do seu pai. E aí, nesse caso, não tinha quarto pro neto, tá? Era todo mundo junto. Todo mundo no mesmo quarto. E aí, o que aconteceu? Como a gente foi pra essa situação, que né, era dentro da casa dos seus avós e tudo, nos receberam com o maior carinho, a gente pegou e focou. Vamos terminar o banheiro e o quarto e larga o resto da casa. Então, nós terminamos o banheiro e o quarto. Pintou parede, pôs piso, pôs todo o azulejo no banheiro. O banheiro funcionava 100%. Porta, tudo. Eles não precisavam mais entrar no banheiro e no quarto. Nós entramos com nossas coisas todas lá pra dentro. E só que da porta do quarto pra fora era construção, era chão batido, era contrapiso, era tudo. Tudo ainda por fazer. A parede ainda não tinha reboco, né? Era na laje ainda. Eu lembro disso. Tinha recém feito a cobertura. Fez a cobertura pra não chover dentro, a gente entrou. Aí aconteceu isso, sim. Você tem a memória certa. E nessa época, eu trabalhava no escritório dos meninos, do Hash e do Mauro. Né? Muito bom. Foi isso. Aí construiu essa casa, que daí já era uma casa com uma suíte, 2 quartos, né? A gente tinha 2 quartos, aí tinha o banheirinho lá dos outros 2 quartos, aí tinha uma sala dupla, uma cozinha, uma varanda, onde era garagem. A suíte era de vocês e o quarto e meio da Bia eram 2 quartos com na verdade, banheiro um quarto meio. seu, né? Bia, nessa época, não era nem ideia. Eu tô lembrando da casa quando a Bia... Quarto de IP. O seu quarto, aí a gente fez um jogo de quarto pra você de IP. Aquele lá durou também, né? Durou. E aquele lá, eu vou dizer, se caísse qualquer lá coisa... Nunca acaba, nem nunca lembrou acaba, direito. né? Não é que durou, ele foi pra Dona gente... Lourdes, né? Pros netos da Dona Lourdes, que trabalhavam lá em casa. Quando saímos da última casa, onde ele não fazia mais armários. Sentido, quando você já tava em Londrina... Os planejados. Aí ele foi embora, mas era de pedestre, eu lembro. Era não, pesado. E não tinha mola, não tinha nada, né? Eu lembro dos dedos presos naquela porta pesada. Ficava, né? E aí em cima dele ficava a Like e o School. Então, eram as tartarugas. E eu lembro que ele fazia um encontro na parede, no fundo da parede, que fazia um L assim, que tinha um vão. E aí o raio da tartaruga entrava naquele vão, e pra mexer o móvel era pesado. Nossa, deixasse a tartaruga escapar. Não, mas era lindo, eu lembro até hoje. Era muito bonito. Aqueles móveis de... E aí a gente fez essa casa. Nesse meio tempo, eu passei no concurso da justiça, fui convocada, comecei a trabalhar. Aí a gente deu até né, funcionária pública. Não, porque eu ganhava um salário comercial. Ganhava um pouco mais. Meu filho, eu ganhava um salário mínimo comercial. E aí eu passei a ganhar... uns 3 salários. E aí eu passei a ganhar 6 salários mínimos. Assim, de um mês pro outro. Ganhando na Mega Sena. Não. Tipo, eu tomei posse dia 18 de julho de 1998. E aí, em setembro... Agosto para setembro, já tava ficando calor, eu lembro até hoje. Nós chegamos na faculdade... Ele recebeu uma ligação. Nessa época já tinha celular. Eles tinham Não. Tinha nada. Não tinha nada. Não. Eu fui pra faculdade. Na fila pra comprar um telefone. Verdade, pra comprar telefone. 3 dias na fila. 3 dias. Comprar um telefone. Gente, pra comprar um telefone. Como assim, na fila? Na fila na frente da Telemes. 3 dias. Esperando a sua vez de comprar o telefone. Mas como assim? E abrir pra vender. 3 dias. Certo. Vai abrir pra vender tal dia. Segunda-feira. Beleza, então a turma fazia uma fila. E dava voltas no quarteirão. Tá, vai abrir pra vender segunda-feira. De novo, vai abrir pra vender segunda. Igual o povo fica pra comprar iPhone. Mas dormindo na fila? Revezava, show da Taylor entendeu? Swift, revezava. Aí, ó. Fernando. A Telemes lançando o iPhone e ninguém sabia. Não, era outra época. Entendeu? Porque abria era uma quantidade... Um lote específico. Era um lote específico. 461. Era uma quantidade de telefones. Era 2911, se não me engano. 2911. E era uma quantidade de linhas. Quem que era 1964?
411964. Talvez um outro número depois, né? Não. Ou era da avó ou era do Rodrigo. É do que morava Rodrigo, na esquina. do Rodrigo. Eu O lembro Rodrigo é tanto que eu antigo o ligava, número dele, né? Porque ele tinha condições mais tempo. 1964. A gente já era da turma do 20, né? O 29 já foi a segunda remessa. Aí, tinha uma quantidade. Então, você tinha que ficar na fila, porque quando acabasse, acabou. Então, quem ficou primeirinho lá na fila entrou e comprou quantas linhas ele quis, se tinha dinheiro, porque também era caro, era $3.000 uma linha de telefone, né, na época. E vinha sem um aparelho, você ainda tinha que comprar um aparelho depois. Era a linha, né? Era a linha, era o número, né, mas ficamos e tal. Mas daí eu lembro que nós estávamos foi isso. Não, e tinha que pagar mensalidade depois dentro do plano, né? Não. Ah, não? Não. Eu comprava só o telefone. Só comprava o telefone. Eu Você não pagava lembro a se tinha conta, o conta. uso. Não, sim, paga mensalidade que eu digo uso. O uso, mas era a quantidade de ligações. Então não era ligava toda hora, ligava quando precisava. Sim, o horário. Não, e custava pra Tinha ligar, os né? horários, né? Tinha o horário depois das 9 da noite, aí... Ficava mais barato. Ficava mais barato, então a gente deixava pra ligar... Todo mundo ligava pros parentes de noite, né? Era esse medo de... Nossa, ligação 10 horas, o que é? Né? Ligava tarde. E depois, entre meia-noite e 5 da manhã, contava um pulso. Você podia falar horas, então era hora de namorar. Entendi. A hora de ligar e demorar. E ficar bastante tempo. Ficar bastante tempo. Voltando lá, eu lembro que ele entrou na sala de aula, a gente estava tendo aula. Eu acho que então ele deve ter ficado para trabalhar, e eu que fui para a faculdade. Nós estudávamos juntos, né? Vocês faziam o quê? Matemática. Ciências com habilitação em matemática na UENS. Que era o curso que tinha. Que era o curso que tinha. Você lembra bem dessa época? Você ia Eu lembro, eu fui pra faculdade, eu me formei você em lembra da matemática. Que Camila? tinha que não pagava, né? Era estadual. Aqui tinha que não hein? pagava, né? Tinha outra Sim, faculdade, tinha- mas era paga, a gente não tinha condições. Aí, você lembra, né? Tinha a Camila, todas as crianças iam junto também. Né? Ia pra sala. Pra sala. Bom, ele chegou pra mim e falou, tem uma coisa espetacular acontecendo. Era a primeira vez que estava acontecendo. Vão vender o Gol a juros zero. Fiz as contas aqui. Se a gente continuar na frugalidade que a gente já vinha vivendo antes de você entrar na justiça... É o quê? Vender ou comprar? Frugal e o quê? O Frugalidade. que é isso aí? O jeito de viver mais despojado. Entendi. Entendeu? Despojado, sem querer muito... Economizar, ou não? o contrário. Sem Entendi, ficar gastando com... Viver com pouco. Se a Com o gente... necessário. Se a gente viver com um minimalismo, vamos Sim. dizer assim, se a gente continuar nessa frugalidade, a gente consegue comprar um Gol, zero. Falei, amor, agora o salário tá aí na sua mão. Então, assim, aí eu lembro que o salário usava a parcela do carro, eles iam vender, aí ela foi lá e comprou. Então, a parcela do carro usava, assim, 70% do meu salário, entendeu? Mas como era um salário que a gente já estava acostumado a viver sem, a gente... priorizou continuar vivendo do jeitinho que a gente vivia e ter o carro, né? Porque era uma taxa... Sim. Gol bolinha. Um Gol bolinha. Taxa de 0,39 em 36 meses. E aí Que cor compramos... que ele era? Prata? Prata. Aí foi o primeiro carro que a gente teve. Isso nós já estamos em 1998. Né? Então, assim, demorou. Não foi do dia pra noite, né? Que a gente teve carro e tal. Mas isso a gente já tinha a casa. Já era uma casa toda de alvenaria, com laje, coberta, 3 quartos, né? Então, a gente tava no céu já. Despensa, garagem, cozinha, toda bonitinha. Não tinha Lembra a cozinha asfalto na branca? época. Não tinha asfalto. Eu tenho fotos mas da daí Bia depois engatinhou. passou A Bia a engatinhou Bia na em 2000, terra né? lá. em Lá 2001. logo assim, eu não lembro quanto tempo passou o asfalto, mas aí a prefeitura pegava aquelas ruas e aí fazia o levantamento, quanto que ia gastar. E aí fazia um rateio, A os gente que moradores pagava. pagavam um rateio para fazer o asfalto. Então, O asfalto lá saiu depois de 2001, porque eu tenho foto da Bia engatinhando na terra. De fraldas. De fralda, exatamente. Vocês brincando de bicicleta, você, Sim. Rodrigo, Léo. Fagner que morava na casa do lado também. Exatamente. E, entendeu? Então, naquela época ali não tinha asfalto. E aí nós terminamos matemática. No ano que a gente ia terminar, eu engravidei da Bia. A Bia nasceu, a gente ainda tinha um semestre pra fazer. Eu já estava trabalhando na justiça. E nisso, ele, dentro da empresa, foi sempre galgando degraus. Aí ele virou gerente do setor de peças. Daí ele virou
Gerente de peças e serviços. Peças e serviços. Depois ele foi para as vendas de carro. Eu fiquei gerente das vendas. Aí foi gerente das vendas de carro. Se Aí eu tinha encontrou uma nas vendas. participação na empresa. Aí nós começamos a ter participação. Aí nós compramos, né? Participação na compramos empresa. uma participação. Vendeu a E casa. tá. Não, aí é depois. Foi outra- Um pouquinho mais pra frente. E aí veio a São Bento. Aí nós vendemos a casa para montar São Bento. Aí vendemos tudo e montamos a São Bento. Aí, depois de todo esse constrói, a gente tinha uma casa, um Golf vermelho. Um Golf vermelho com as lanternas pretas? Ou não? Não, Eu lembro mas de ele era alguma coisa. todo vermelho. Vermelho. Talvez ele não é preto, fumê, né? Fumê, e Fumê. ele era todo vermelho. Tudo dele foi pintado de vermelho. Então, você Ele já olhava- vinha na série, né? ele veio o Golf vermelho, a casa, tinha um pouquinho de dinheiro. Aí ele chega pra Era mim. o Golf companheiro. Aí ele chegou pra mim em 2004, finalzinho de 2004, setembro. Virou pra mim e falou assim: é o seguinte, eu tô com uma oportunidade de negócio, não sei o que, mas a gente precisa vender tudo que a gente tem pra poder fazer Tudo isso. que a gente tem. A casa, o o carro e o... as crianças, Tudo que construiu até agora. tudo que construiu até agora. Durante anos de luta e suor e economias. Não, 2004, nós estamos falando de 12 anos Economias. disso, né? Sim. De viver, de juntar Gastar as coisas, pouco. de gastar pouco e tudo, né? Mas assim, gastava pouco, mas não vivia como não era sovina, Sim. né? Vocês iam pra escola, vocês Era o iam quê? pra escola. Sovina. O que é isso aí? Pão duro. Entendi. Eu tenho que me fazer de orelha aqui, né? Que você fala as palavras difíceis. Então, vocês iam pra escola particular, né? A gente viajava. Colocar o tradutor. Tem legenda aí? Eu falo português bem, todo mundo na casa me entende. Tem legenda? Bom, Vendeu tudo. tudo. De Foi repente, morar de aluguel. morar de aluguel no prédio. Num apartamento. No apartamento. E aí, em 2005, nasce a São Bento. E nasceu primeiro prestando um serviço, né? Sim. Agora é a É. vez de contar. E nasceu como uma empresa de um homem só. Pineca apitava o jogo, chutava a bola, catava no gol e ainda conseguia fazer o impedimento. Como é que foi o começo, pai? Essa dinâmica sua de trabalho ali, vende, faz isso, aquilo. Então, ela falou, né? Tinha um loteamento lá tava fazendo. E aí o loteamento fez lá em 2003, se eu não me engano, 2002 começou. E aí não tava desenvolvendo legal, a obra não tava andando. Aí entrei pra tocar a obra e fazer a venda. E graças a Deus deu certo. Então, a obra andou, as vendas aconteceram e eu achei interessante o negócio. Eu peguei daí a gente saiu Abriu a São Bento. Abriu a São Bento, pegou as economias, comprou um pedaço de Aí, terra. com o dinheiro que a gente começou a fazer na São Bento, novamente a gente fez o jogo da frugalidade. E a Entendeu? participação que tinha também na empresa, eu saí com 10 alqueires, se eu não me engano. Entendeu? Só com um pedacinho de terra. Um pedaço de terra. Mas aí a gente fez de novo o jogo da frugalidade, porque esse dinheiro novo que entrava, a gente continuou vivendo mais ou menos do mesmo jeito, sem deslumbrar de fazer coisas muito acima. E quando foi terminando o loteamento que era alheio, a gente foi lá no Seu Corrara e ofereceu para comprar o sítio dele. Aí a gente tinha metade do dinheiro da área. Sim, mas isso aí já... Né? Mais pra frente já. Não, mais pra frente um pouquinho, né? Porque tinha essa parte dos 10 alqueires que a gente fez as chácaras. As chácaras, né? sim. Aí nós fomos lá e compramos e lançamos Morumbi? Royal Park, entendeu? Então, mas o Royal já É. é na área do Seu Corrara. Não, amor. Não. Foi pra cima. Do Real Golf pra não, cima. é do pai da... É o... A Não é, menina trabalhava no fórum, Mas sei da lá. Elza, Seu Corrara. Ah, Corrara tá certo. não é Yoko Hara? Mas- Não, a Elaine tá certa, Eu é tô Corrara certa, mesmo, né? tô falando. É que eu tô confundindo com o seu Primeiro nome. Taquerrara, que é a área que nós Não, compramos depois, Taquerrara é a entendeu? área do Green Park. Ah, A do então Taquerrara- tô com- Royal Golf, Green Ó, Park, a área do Seu Greenfield. Taquerrara eu tenho uma lembrança deliciosa, assim. Porque assim, Comunidade Verdade. japonesa forte na Viraí. o visionário é ele. Ele fala assim, aqui é uma avenida, é uma coisa, eu Confia em vejo... mim, gente. Vamos lá, ó. Ele é visionário. E gente, eu sou o público, tá? Eu vou com ele e ele vê tudo e eu vejo pasto. Soja, milho, o que tiver plantado lá. Eu não consigo ver o futuro.
Hoje já consegue. Hoje eu enxergo melhor, mas eu não conseguia ver tão perfeitamente como ele via. E aí ele pega nisso. Daí a gente comprou um carro de novo, foi organizando a vida. E um dia ele pega e fala assim pra mim, era um Vectra? Prata. É um Vectra Prata. Nossa, 2006, modelo 2007. Fomos com ele pra Bahia, de carro. Porto Seguro. Levou a sogra. Com a Ana... Como é que era o nome da boneca? Que você arrancou a cabeça? Ana Clara. Nossa. Mas vamos lá. Vamos lá, voltando. Depois. Não, e aí tinha o toca-fita, era o toca-CD, mas passava nas estradas esburacadas e ele voltava. E nós tínhamos um combinado do CD. Não, é porque o negócio do CD era o seguinte, nós tínhamos um combinado. Pra não ter briga dentro do carro, porque era você com 2004, 2005, você tava lá com 10, 11 anos, a Bia com 4, 5 anos, então a Segunda Guerra Mundial era armada dentro do carro, né? Música. Então, pra pelo menos não brigar pelos CDs, era uma sequência que ouvia o CD. E ouvia um CD de cada um e ouvia o CD inteiro. Então, agora é a vez de quem? Da fulana. Que CD você quer? Tal CD. Colocava lá, tal. Só que daí pegava as buraqueiras e ficava pulando. E aí chegava uma hora que o CD, pra dar estabilidade, ele voltava pro começo da música. Acho que teve uma vez que a gente ouviu 1 hora de música do Soberano, né? Do Boi Soberano. Exatamente. Foi incrível. Ninguém aguentava mais o Soberano. A gente já tava. E o duro que, como era regra... Já lembro e tenho saudade do tempo que vai passar esse até aí hoje. Mesmo. Pois é. Só que daí você não deixava. E era seu. Você que tinha... O pedido era seu do Soberano. Eu não lembrava do Boi Soberano. Pois que era meu. Pois é. E daí não deixava passar a música. Eu falava, deixa passar a música. É regra, ué. Tá vendo? Ô, louco. E assim foi. Bom, eu sei que esse dia ele pegou a gente, colocou no Vectra, nós 4. Chegamos lá em cima. Era o final do Classe A. A final da avenida do Classe A. Onde era o final, hoje não é mais, era né? o final na época, né? E aí era a plantação de aveia. Gente, que coisa mais linda aquilo. O vento passava assim, aquilo fazia um barulhozinho assim. Você fechava os olhos, parecia que era o mar ali na sua frente. Era a coisa mais linda. E aí um olhou pro outro, será que o seu Takehara vai vender pra gente? Não sei, O seu Takehara ou o seu Kohara? Takehara agora. Takehara. Não, já estamos indo pro Green Park, entendi. o tempo já passou. Eu lembro até hoje, se eu não me engano, R$1 milhão, que foi? Foi R$1 milhão. A primeira parte. R$1 milhão. Meu Deus do céu. Exatamente. Quando ele chegou em casa, como é que nós... um negócio desse? O negócio é o seguinte, nós vamos dar tudo que tem agora... R$1 milhão em 2005, 6, 7... Porque acontece, tava fazendo os loteamentos, a gente fez as chácaras e fez o Royal do Parque lá. E aí, é o que a Elaine falou, então tudo que entrava a gente reinvestia. As chácaras eram rurais, mas o Royal Parque já com asfalto, água, iluminação. E aí, então assim... já baseado na experiência que vocês tiveram de vida no passado. Foi uma época legal de vender terreno, mas também não era nada... glamuroso em termos de resultado financeiro. Eu lembro de 600 e tantos metros quadrados por 20 mil. A gente viu muita gente realizando o sonho do primeiro terreno da casa própria ali no Royal. Com asfalto, que antes não tinha, né? Com a infraestrutura completa de asfalto, de tudo, um urbanismo legal. Deixa ele falar. E aí, eu não falo nada. Mas vamos lá. E aí, nós não... A gente pegava só e reinvestia. Né? Então, vai fazer o que com o dinheiro? Não, vão reinvestir no negócio. E aí fomos lá, deu certo com o seu Takehara, R$1 milhão, à frente do loteamento. Aí chegou um período, ele estava comprando uma área, a vizinha dele em outro lugar. Ele falou, quero vender o fundo também. Eu falei, vamos comprar o fundo. Aí foi mais R$400 mil. Então, naquela época, né, que falou, era um valor bem expressivo, mas graças a Deus a gente conseguiu honrar os compromissos, porque estava dando certo e não investir em outra coisa, a não ser nas infraestruturas do loteamento e na área. E lá em Naviraí, todas as áreas eram loteamentos nossos. Na época, quando a gente começou, ia comprando nas áreas. Então não se fazia parceria, não tinha essa cultura também, coisa, né? Então sempre comprava as áreas. E aí foi onde em relação deu uma continuidade. E na prática do dia a dia de trabalho ali, era você. Sim, eu... Tinha uma secretária, outra vendedora. Eu comecei a fazer tudo e, né, logo na sequência eu já arrumei uma secretária. Então eu fazia tudo e a secretária ajudava, né? Legal. Quando você chegou na São Bento, já era o seu pai, o seu tio, os corretores e... Mas era 2 corretores e uma secretária. E a secretária. Eu lembro, tinha 6 pessoas contando com o Edmilson. Que era encarregado de obras. Sim.
Entendeu? Que o Edmilson trabalhou comigo na Volkswagen também. Aí, quando você chegou, que colocou uma E o Marquinhos equipe da Elétrica trabalha Marquinhos da comigo Elétrica também. até O hoje. Marquinhos da Elétrica trabalhou comigo quando trabalhava no Silas, nas lá 11h30, meia-noite, véspera de Natal, fazendo entrega de conta. Não, o Silas Mascoli, ele... Não, a mãe do Silas Mascoli é irmã da mãe do Hermílio ou do pai do Hermílio, se eu não me engano. Eu não me lembro agora. Eles são certo. primos, Eles são- tios, Legal. Então, Hermílio, assim, a você gente vê? acaba A hora que que você falou as Mascoli, eu pessoas- fiquei pensando. Sim. As histórias vão aí, se cruzando. Aí depois, um ano depois, tinha mais assim, uma pessoa para cobrança, para liberar tempo, uma pessoa para o financeiro para organizar ali. E antes O dinheiro, porque era não, de o recebimento era tudo ali. O Fazia cliente o tinha um recebimento carnezinho, local, né? era- Aí eu era fazia um tudo, fazia o carnezinho. carnê, fazia coisa, fazia o recebimento. E aí recebia, colocava o dinheiro Até com o hoje. clipezinho no Clipezinho. recibinho pra ir lá e Aí baixar colocava na a gaveta, parcela, aí entendeu? no final do Aí dia... baixava as parcelas todinhas no final do dia, depois fazia a organização. Calma lá, que essa história é boa. Qual que era o sistema que você usava pra gerenciar o loteamento? Um sistema que eu trouxe do setor de peças. Ele A gente Lá na adaptou o usava setor o sistema na peça, de era legal. Já conhecia. Não conhecia, e aí a gente perguntou, dá pra adaptar? Dá, e a gente usou ele. SS Sistemas. Por um SS bom Sistemas. tempo, até Nossa. 2014, se eu não me engano. De 2013, de 13 para 14. Fez a transição. Eu De já 13 tava na pra São 14. Bento. Não, e a gente todo foi mundo pra já tá. Eu TOTUS. já tava na São Bento quando entrou a TOTUS. Exatamente. Não, mas daí a gente já tinha reestruturado muita Não, mas coisa, montado só que o protocolos. sistema de peça tava lá. O sistema Sim. tava. Tava lá, gritando. Gritando, me ajuda. Tinha que fazer as baixas manual. Tinha, tudo manual. Misericórdia. Mas Eu olha, lembro teve- que eu ficava lá, fazia recebimento, aí vinha o cliente, colocava lá, você colocava o clipezinho e o carnê ele tinha um destaque. Esse Isso, destacava, destacava e dava pro cliente o dava pago. pro cliente o pago. Não, ele ficava com Ele o ficava carnê. com o carnê, Você ficava você só com a ficava folhinha. Com a folhinha, você colocava dinheiro no clipe e colocava na gaveta. Aí no final do dia que tinha que voltar com tudo. Trabalhou na recepção, né? Exatamente. Todos nós passamos por todos os cantos ali. Mas a parte mais gostosa de todo esse período de São Bento é assim, ver o urbanismo é incrível, é incrível, é incrível, mas as histórias, sabe? Os sonhos que as pessoas foram realizando juntos. Eu lembro de um dia que chegou um senhorzinho lá de bicicleta e ele pegou e conversou com as meninas, com as corretoras, eu nem lembro, acho que foi com a Maércia e tal. Daqui a pouco vem a Maércia e falou assim: Elaine, ele tem o dinheiro da entrada, ele foi ali buscar. E ele foi buscar, eu falei, tá bom, legal. Aí ele trouxe você vai lembrar disso, ele trouxe em pets. 3 ou 4 pets plásticas com o dinheiro socado dentro. Tinha moeda, tinha notas de todos os valores. Aí nós pegamos a sala de reunião, a mesa, paramos a mesa. todo o serviço de outras coisas, deixamos só a recepção funcionando lá, limpamos a mesa da sala de reunião e abrimos pra gente poder rasgar e tudo e contar todo o dinheirinho dele. Foi uma das coisas mais lindas. Acho que ele vendia maçã, fruta do pé na árvore para poder comprar o lote. Foi muito incrível. E a gente sempre foi dinâmico ali, né? Eu lembro um fato, uma venda também bem interessante. Lá em Naviraí, nós pegamos na época, se eu não me falha a memória, foi umas 4, 5 carretas, mais uns 3 caminhões e umas caçambonas grandes que o pessoal usa para coletar mandioca na roça, entendeu? E aí pegamos que lá, resolvemos, o pessoal lá da fecularia tinha, ele falou, nós estamos parando de mexer e tal, e eu tenho esses materiais aqui, se você quiser eu troco tudo em terreno. Falei, traz pra cá. Pegamos em pagamento. Peguei tudo. E foi, daqui a pouco não tinha mais nada. Vendeu mas foi tudo. lá, davam 7 caminhões e mais essas umas caçambonas de ferro, uns trem, peguei. E uma vez eu peguei uma colheitadeira também. Do Aguinaldo Júnior. E aí hoje não foi. Aí quando foi em 2006? Não faz permuta, já fez muita permuta. Já, e na Viraí tinha uma propaganda com o número do Pineca na. Não, é porque número de telefone pessoal. Contábil, financeira e tudo mais. São momentos, né? Volume, né? Momentos. Mas É igual receber dinheiro, não recebe mais. Em Naviraí, a propaganda na rádio dava o número de telefone particular do Pineca. E falava assim, fale com o Pineca, que tem um bom negócio pra você. Aí, de 2006 para 2007, quando ele pegou essa área do seu Taquerrara, era um espigão, assim, era muito bonito. Linda área.
Daí, ele falou assim, vamos fazer um loteamento fechado? As pessoas falam, vocês estão loucos. A gente é chamado de louco. 6 para 2007. Para 7, a ideia. Foi quando lançou o Ecoville aqui em Dourados. Lançou o Ecoville e o Green Park lá no mesmo mês. Enquanto Dourados estava lançando o primeiro fechado. Só que isso eu tô falando de antes de lançar. Isso. Porque o que aconteceu? Ele virou pra mim e falou assim, você pode... Eu trabalhava na justiça, ele falou, você pode pegar umas férias? Aí eu falei, tá, vou ver... Porque a gente tinha que pedir com 60 dias de antecedência. Então, vou ver quando que eu consigo marcar umas férias. Marquei umas férias e nós entramos num carro na sexta-feira. Nós e o Herbert Bettman. Vizinho Hectares. Em Naviraí. E andamos essa região sudeste aqui. Todos os condomínios que a gente conseguiu, a gente entrou, visitou, pra gente entender o que era, pra gente ver como que as pessoas viviam, o que fazia sentido, o que não fazia sentido. E as pessoas falavam assim, mas pra que um loteamento fechado em Naviraí? Tá louco fazendo negócio. Vocês são loucos. Mas a gente tinha passado por uma experiência marcante. Você foi criado muito na rua. Você ia a pé na casa do Rodrigo, na casa do Léo. Tinha aquele outro menino que morava atrás, Rodolfo. Morava na rua. O Beto morava atrás também. O Beto, exatamente. Juninho, Zé Roberto, exatamente. Então, vivia na rua, acordava, ia pra rua, não avisava ninguém, não tinha celular, não tinha coisa, não tinha nada. Exatamente, andava de bicicleta 6, 7, na rua. 8 anos, 5 menos, né? A gente mudou pra ali, você tinha 5 anos por aí. E vocês brincavam na rua, e isso era possível. Quando a Beatriz chegou nessa idade, 6, 7 anos, não era mais possível brincar na rua. E a gente começou a olhar e falar, poxa, que triste, né? Naviraí já chegou nesse ponto. Aí vamos fazer um loteamento fechado? Vamos fazer um loteamento fechado. Porque não era só pela segurança, né? Pra pesquisar, pra ver como funcionava. Isso porque não era só a segurança da casa, do ladrão entrar. Sim. Era também o jeito de viver. Lembra dos vizinhos que iam em casa, que ia lá matar porco, que tinha se perdido, assim, tava cada apagado, vez menos conectado. Cada vez menos conectado. Se você não pode mais estar na rua com segurança, principalmente as crianças que acho que fazem essa conexão de todo mundo no meio ali, né? Uhum. Você não se conecta mais. Então, cada um mais fechado, cada vez mais fechado, cada vez... Imagina você ter na sua rua o seu número de telefone, seu número da vizinhança inteira, e você ter que atender e chamar o fulano e estar ali à disposição e servir o bolo pra ele a hora que chegasse. Então, as famílias foram ficando mais autossuficientes. Era um vínculo, né? Existe uma troca. Então, porque era o nosso telefone, sempre assim, hoje eu chamei a Dona Maria, amanhã ela vinha, ela falou, eu fiz um doce de figo aqui, quero compartilhar com vocês, né? Amassei um pão. Então, era uma partilha. E aí, a gente propôs o Green Park em Naviraí, com as características que cabiam a Naviraí na época. Momento, né? Projeto de 2007, né? 2007 para 2008. E ele foi um sucesso. Lindo, fizemos nossa casa lá. Fizemos uma casa lá em que nós moramos. E deu certo a criação da comunidade. Você foi sabe nossa primeira experiência, né? De criar esse senso de comunidade, resgatar isso. Você sabe a história, mas quem nos assiste não sabe, então eu vou contar a história do dia que eu fui à cozinha, 9h30 da noite, e da janela da cozinha, a janela da minha cozinha ficava de frente pro campo de futebol. Tudo quieto, tudo parado, tinha uma mãe no escuro, no campo de futebol, gritando, fulano, fulano. E eu parei pra ver a cena, porque 9h30 da noite, quarta-feira, a mãe não sabia onde a criança estava, era tudo o que a gente queria. Uma vizinha grita de algum lugar, eu vi as bicicletas na casa da Beltrana, obrigada. Aí eu falei, Pineca, 9h30 da noite, as crianças estão na rua. Brincando, as bicicletas estão na casa da Beltrana, quer dizer, deve estar todo mundo lá. Aí depois disso também teve um caso de um casal que mudou e ela veio me contar que fazia 60 dias da mudança e ela ainda não tinha tirado o videogame da caixa, o filho não tinha pedido, um filho de 11 anos, porque ele passava o dia inteiro brincando. E então, isso pra gente foi assim, olha, as pessoas também sentiam falta da comunidade, né? Você precisa de uma comunidade para criar uma criança.
Então, Exatamente. a comunidade voltou a acontecer. E pra gente foi um dos maiores Uma troféus. experiência incrível, né? Uma experiência incrível. E daí, em 2013, eu saí da justiça, pedi exoneração. E com esse tempo a gente foi expandindo também, né? Eu voltei em 2012 para casa e em 2009 abrimos o primeiro loteamento em Viema. Depois de Viema já veio Dourados, né? Com o Green aqui. Não, acho que... teve Green Park, Carapó. Não, porque Carapó. mas o Carapó foi no lançou em caminho para 2013. cá. Carapó A lançou gente em vinha para cá 2013. para provar. É. Então Carapó, aí depois Itaquiraí, e Viema já tinha. Carapó, 2013. Maracaju, São Gabriel do Oeste. E aí foi fazendo a expansão. E aí, em 2015, a gente falou, vamos mudar para Dourados? Acho que 16, talvez lá pra frente a gente vai ter que mudar pra Dourados. Daqui uns 2 anos, sei lá, deu 10 meses e a gente tava mudando todo mundo pra Dourados. Quando a gente Acho abriu o que foi Cidade mais Jardim, rápido, né? Foi mais rápido. assim, a gente veio abrir o Cidade Jardim, a gente inaugurou ele de primeiro. Não, antes disso, né? Porque a gente via aprovar os projetos aqui, do Green Sim. Park daqui, e via que a cidade não tinha tanta evolução de loteamento quando a gente via lá em Naviraí. Nos parecia que tinha muita oportunidade que talvez não estava sendo aproveitada. Exato. E aí, essa visão que você tem, pai, de ver pra onde as coisas vão crescer e que as coisas vão acontecer. E aí nós vimos pra cá. Trouxemos Exatamente. a sede da empresa. Foi em mudamos todo mundo, 2016, família. a gente fala de 2015, Não, mas acho que foi 2015 a 2016. gente lançou o Cidade Jardim. Não, sim, 1. mas em 2016 a gente falou, vamos daqui 90 dias, daqui 2 anos. Talvez Aí deu, a gente sei lá, vai. 60 dias, 90 dias, Sim. vamos, Em viemos de uma vez. outubro, a também. gente já estava aqui. Exatamente. E aí já tava 16 de outubro, 26 de outubro, alguma coisa assim. Que foi o primeiro dia de trabalho com todo mundo aqui. Com todo mundo aqui. Faz Daí processo veio. seletivo, contrata a gente daqui também. Já começou a Sim, montar. a equipe de lá que já trabalhava com a gente há um tempo lá. Já tinha uma estrutura grande. Eu lembro que a gente passou Veio. 4 anos reformando o escritório. Reformava, terminava uma, já tá pequeno. Terminava outra, foram 4 expansões. Foram várias Assim. sequências, né? Até porque a estruturação da empresa, como ela cresceu, ela fez nesses anos aí que você falou, desde quando você entrou na empresa, né? Chegou o Vanderlei, daí você foi desafogando o Pineca para ele poder fazer o que é o trabalho dele de gestor, né? De não ficar ali para apagar o fogo miúdo, e sim olhar para onde crescer Visão, e tudo mais. estratégia. E com isso a empresa fez um crescimento em PG, né? E então, com essa abertura para todos os lados, a gente tinha que ter pessoas para atender essa demanda que surgiu. E nós sempre acreditamos em Dourados, né? Então Sim. vamos para lá, Dourados, que lá vai acontecer, tem uma região legal, bacana, vai expandir. A gente via a né? pujança de Dourados. Via a pujança. E as pessoas nos recepcionaram muito bem aqui também, né? Sim, sempre muito bem recepcionado. Sim, foi. As portas abertas. É bem interessante isso. E a centralidade, né? A gente sempre falou da importância da centralidade de Dourados no estado, né? Sim. Então a gente conseguiria daqui Uma macro-região. agir de uma forma mais tranquila, e foi uma decisão acertada, né? Foi ótimo. Porque quando a gente mudou pra cá, em 2016, que a gente assentou a cabeça, aí a gente conseguiu focar toda a nossa energia pra inovar. Sim, e aí surgiu ele, E aí surgiu ele. o Hectares. E aí Hectares. surgiu o Hectares. De onde veio a ideia? Todo mundo me pergunta, agora vocês vão ter que contar. Eu quero ouvir do Pineca. A ideia do Hectares, ela veio de viajar. A gente sempre gostou de viajar, de conhecer. Não, mas fala das áreas, que você andava ali, olhava as áreas. Sim, né? Vamos para Dourados, né? Tinha as áreas, eu vi o potencial de Dourados, e a gente sempre andava vivendo as áreas, né? A área que saindo para o aeroporto, aquela área ali era um espigão da região, já tinha alguns condomínios ali, tinha o Ecoville, né? O Ecoville 1 e o 2 na época. E acho que estava começando Porto Madeiro, alguma coisa assim. Começou. E a gente olhava e tal, falou, essa região é uma região bacana, é uma região boa, região de expansão. E aí apareceu As oportunidades. Uma sementinha plantada ali. uma sementinha plantada e deu certo, né? Eram vários donos, 14 donos. E aí nós conseguimos acertar com uns 8. 8 famílias, parceiros, né? 8 famílias. Né? Eles acreditaram
né? A gente chegava, falava o que queria fazer, ficava olhando porque e tal. é curioso, porque as pessoas meio falam... assustado, né? vi o projeto do Hectares na época que lançou, né? E isso aqui é muito grandioso, isso aqui não cabe em Dourados, Não, talvez será que vão fazer? antes. Então, imagina pro parceiro que cedeu a área dele por uma parceria pra fazer um projeto que a gente nem tinha nada desenhado. Porque não podia desenhar, porque eu não tinha como Não que tinha ele o ia formato ser, da não tinha o área, formato, porque a E gente é sabia assim, que ia como que aparecer. funciona, né? Vocês sabem, Esse povo maluco. nós, quando a gente vai fechar uma parceria, algumas empresas vai lá, faz um desenho e tal. Não, a gente não faz nenhum desenho. Mete um somebody love, desenha qualquer coisa, não vai ficar assim, mas não e a é gente durante não o processo faz. que você... Mas você não tem nada pra me mostrar, não. Eu não tenho nada pra mostrar. O que eu tenho pra te dizer é o seguinte: eu vou fazer isso, e vai ser assim, o metro quadrado vai ser assim. E aí você vai mostrando, sabe, passando a confiança, conversando com as pessoas e convencendo ela que você vai fazer um negócio interessante na área dela. E aí as pessoas vão e acreditam no que você vai fazer. E no Hectares foi a mesma coisa. Falava o que ia fazer e tal, e aí uns de primeiro momento já abraçou a causa, outros pensavam mais um pouco, e foi aquele espaço, aquele tempo, né, normal que se demora mesmo para as pessoas verem que realmente você está com uma convicção certa, que pode acontecer, também, né? Não, a obra do empreendimento. Não, Não, ele eu tá tô falando falando ainda de quando venda, nós tô estamos falando da negociando parceria, né? uma parceria, porque Não. foi reunião da ONU para conseguir essas parcerias. O contrato tem 50 e tantas assinaturas lá, o finalzão. Foi um exercício de diplomacia incrível. A primeira reunião da parceria do Hectares foi lá no escritório da Thaís Falheiros. Sim, da nossa vizinha Thaís. Exatamente. Thaís. E aí juntou quase todos os parceiros. Na época o Gladson foi representar a família dele, entendeu? Eu não tava nessa reunião. E né, a gente ia fazer o projeto. A ideia era fazer um projeto com outras empresas. Até nós estivemos lá na Pininfarina visitando. a Pininfarina. Fugiu o nome agora do menino. Eu falei isso no podcast da Karina, o Paulo Pininfarina, mas é o Paulo. Tem um sobrenome Ele dele. tem um sobrenome, o que nos atendeu. Não, o Paulo Pininfarina é o Paulo, mas daí tem o Paulo que é o head da Pininfarina em Miami, né? Sim, da América mas nós inteira. visitamos ele em Turim, lembra? Que nós fomos. Sim, nós fomos lá na Pininfarina, Itália, é o Paulo... visitá-lo. Não lembro. Fugiu o nome, mas a gente dois queria... Paulo. Né, Sim. Paulo, né? São Italiano. os dois Paulos. Recebeu nós super bem Nossa, e tal. E foi a gente queria incrível aquela trazer visita à Pininfarina. um projeto da Pininfarina Não, e pra se cá. você for olhar, eu tava falando com a Karine no podcast dela, e a gente viu isso na época, claro. Tinha um custo elevado, porque é uma Pininfarina, mas encaixa no nosso projeto. Sim, encaixava Só que perfeitamente. ia ficar com a cara de Dourados. Ia ser uma coisa. E aí, como ia ser demorou diferente. Uma coisa mais alienígena, né? Não ia ser o Hectares, ia ser Não. outra coisa. E como a gente começa a projetar... Quem sabe no futuro. Como a gente não desenha nada antes, só começa a projetar a hora que as áreas já estão todas certas. Fechado. A gente E aí vai desenhando aqui, né? Demorou um pouco para fechar todas as áreas, para estar disponível, né? Eu falo que o Hectares talvez já está no 3º livro, a história dele desde a concepção. Então tem muitas histórias de bastidores também. As partes que podem ser escritas e as partes que não podem ser escritas. Talvez um dia... Tem drama. Mas quando a gente fala por visão nossa, o nosso estilo de ser, né? Sim, tem coisas que às vezes que aconteceram tem conosco, nada disso. que outras pessoas jogariam no ventilador, ou falei, fui injustiçado aqui, ou... Não. Sim. Não, é o nosso jeito, né? Ora e Ficou essa ora. marca aqui, Baixa a cabeça. nos machucaram aqui. A gente apanha, mas... Não, Vai tá pro livro tudo não bem. escrito. Vai pro aquele livro que tá não no escrito, coração. no coração. E foi bem interessante. Então, E como a gente só projeta depois que tá com o negócio pronto, então demorou um pouco. Então, né, tinha um outro escritório grande de São Paulo também, né? Que a gente pensou muito, visitou, né? E aí a Pininfarina. E aí, nesse meio que vamos ver, não vamos, o Gladys sempre pronto. Eu posso fazer um rabisco? Putz, isso foi demais. Foi incrível. Eu falei, Gladys, vai, cara, faz aí, pode fazer o rabisco aí do... Caralho, croquis pra vamos ver gente. que rabisco que esse cara vai A mãe do fazer. Gladson lá do Castro Arquitetura é uma das donas de uma parte da área das áreas, né? Das parceiras. Hoje ela é E aí vem lá o filho da parceira, que é arquiteto. Na reunião, tal. A gente não conhecia tanto o Representando trabalho ela, entendeu? dele, né? Do Gladson.
posso desenhar um negócio aí pra vocês? Aí fica aquele, né, tipo, pô, Caralho, como é que você vai negar, né? Tipo, que vai cara, filho da... fazer? Você tá fechando... Imagina, assinando o contrato de parceria de um empreendimento como o Hectare, a gente sabia que era um marco na história da São Bento de Dourados, Mato Grosso do Sul. E aí você vai falar não, né? Porque você tá assim, acabou de assinar ali, vai se indispor. Vai, desenha aí, deixa o menino desenhar. Rapaz do E céu. é aí que é o momento que eu vejo que você recebe muita pergunta na caixinha do tipo assim, me dá uma chance, como é que eu faço pra ter uma chance? Mostra o que você é capaz de fazer. O Gledson desenhou uma coisa e a gente já tava com vários Não loteamentos. tinha compromisso nenhum com ele. Sabia o que é um manejo de qualidade. A gente... E é assim, é claro que esse primeiro desenho dele não foi o desenho do Hectares, ou do como ele é hoje. Mas a gente viu que ele tinha o potencial de entender onde a gente queria chegar com o Os Hectares. princípios de urbanismo, ele usou muito bem todos. Não, e só uma vírgula, né? A gente estava esperando finalizar, a área está hábil para fazer o projeto, Sim. para a gente contratar ou a Pininfarina Ou quem quer que outro escritório. Exato, a gente tava só esperando. Você entendeu? E ele falou, não, né? A gente tava esperando, que você contrata e o negócio demora muito, não vale a pena. E aí ele falou, deixa eu fazer um rabisco aqui para mostrar para vocês e tal. E fez essa joia aí, que é o Hectares. Nossa, e aí a gente falou... Você leu, Gledson, você leu o nosso coração. Não, e ele vem, não é tipo, mandou um arquivo no CAD, não, ele veio com a prancha desenhada à mão. Eu tenho vários rascunhos do Hectares aí que eu tenho que mandar enquadrar, estão guardados ali. E aí ele abriu, eu falei, opa, pera Ele lá leu. que tem jogo aí. E você sabe que ali ele ganhou meu coração pra fazer nossa casa. Por quê? Porque eu vi que ele conseguia enxergar o que a gente enxergava. E ele a conversa foi fluindo, o assunto... Mas ele encaixou conseguia muito bem. ler o que a gente queria. Uhum. Porque é isso, o relacionamento com o arquiteto é isso, né? Ele te dá o que tá aqui dentro, ele extrair. Eu posso pegar a área central aqui e fazer uma Nossa Senhora? Como um formato da Nossa Senhora essa área central? Eu falei, faz, fica à vontade, trabalha aí, vamos lá. Aí pegou na emoção, né? A mãe dele, Dona Madalena, católica, devota, ele também. Exatamente. A irmã que Então, E aí o toda a Gledson família, e o são os Magno amores. fizeram um Trabalho incrível. incrível. Fizeram. E claro que, né, veio a outra turma, o Benedito Abud, veio o Carlos Rossi. Mas é legal, o veio Benê, Paulo que tem Alves, experiência. veio o Fábio da FAV. Sim. Não, eu ia falar que o Benê tem experiência de urbanismo, porque o Benê faz urbanismo também. Sim. E ele olhou o projeto do Gledson e falou, tem uma coisa ou outra pra sugerir, ajuste, aqui, vou fazer- sugerir, mas tá Vou fazer perfeito, tá perfeito sugestão, o vou projeto, fazer tá ajuste, mas incrível. é isso aqui. Então, assim, ele levou a sério, né? Isso E foi... a gente, né, eu acho que assim, a gente tem uma participação, né, apesar de excelentes profissionais, e tanto são bons que a gente gosta e estamos fazendo outros projetos, vários outros com eles, Cuidado do spoiler aí. e mandar, não, Tô brincando. e spoiler tem um monte ainda, muitos, mas Uma coisa de cada vez. nós, o que eu sempre falo? Vai pra frente. Pode fazer isso que faz. Assim, não, faz maior, faz não sei o que, faz... Coloca mais. Coloca Acredita, mais, busca o melhor, acredita. sabe? Sempre, né, a gente faz praticamente, são projetos personalizados, que a gente participa dele num todo. Exatamente. E eu penso que uma marca que é nossa, que é uma coisa que a gente tem muita vontade de que seja o legado para você ir para Bia, para São Bento futuro, sempre fazer como se fosse para nós próprios, do tipo para dentro da minha casa, sabe? É para mim, não é para mim. Então, com a mesma atenção, com a mesma dedicação, mesma exigência de qualidade, de detalhe, sabe? É fazer sempre assim. É pra mim, é pra nós. Sim. Porque E a gente vai aprendendo isso, fica marcado, né, na cultura da porque empresa. nós fomos clientes da empresa desde que nós nos conhecemos, de uma empresa que não existia. Sim. Nós fomos os proprietários de lote parcelado, nós fizemos, a gente visitava, a gente Buscou um lugar melhor pra morar. A gente buscou um lugar melhor pra morar. E é curioso porque nossa missão é melhorar a vida de famílias com urbanismo de qualidade. E cada palavra nessa frase, na missão, ela tem um significado muito profundo. E o melhorar a vida de famílias é porque a gente sempre observa, porque essa missão não veio lá do começo, ela foi... A São Bento nos deu ela, né? Uhum. A gente foi lapidando, encontrou ela, já tava lá.
as pessoas compram o terreno com a gente buscando um lugar melhor. Sim. Então elas sempre estão, que é o que vocês fizeram lá atrás. Sim. Então eu tô saindo aqui do Jardim Progresso, eu vou pro Jardim União, que era o lugar melhor. Eu tô buscando uma evolução. Então por isso que a gente sempre trabalha não só o vender lote de qualidade, não. Nós estamos melhorando, as famílias estão buscando melhoria. Tem que fazer sentido para ela como um próximo degrau, ou um ou dois que seja. E essa consciência que a gente sempre teve de que o entorno, o ambiente, o cenário em que você está vivendo, ele influencia na sua qualidade de vida. A gente sempre buscando o melhor, né? Quando a gente conhecia pouca coisa em Dourados, às vezes pesquisando, conversando, gente, qual que é a melhor construtora, qual que é o melhor construtor, e aí indicaram os 3 para nós, e aí nós optamos pelo Leonardo, né, LC, né? Poxa, trabalho incrível. Então, trabalho incrível, ficamos super felizes, sempre buscando o melhor. Gravar um podcast com ele, Léo E o seu Antônio Meiro também, né? Ele fez um trabalho fantástico ali no Hectares. De paisagismo. Eu acho que sem o seu Antônio, o Hectares não é o Hectares que era. Com certeza. Que ele é hoje. Porque as plantas, as árvores, é difícil achar árvores daquele tamanho ali. E ele conseguiu para nós. Né? Não era para ser árvores bonitas, já um porte legal, mas não daquele tamanho. E quando fomos fazer o Unigran Decor, Seu Antônio, vamos, né? A Cecília nos convidou, nós fomos fazer a Unigran Decor. A gente fez um pedaço do Parque Linear na Unigran Decor. Vamos fazer um pedaço né? do Parque Linear, Seu Antônio, vai fazer assim, assim, assim. Vamos fazer. Ele foi lá, pegou as plantas dele, algumas árvores que ele tinha grande e colocou. Transplantou. Ficou fantástico. Foi antes do Hectare estar pronto, era pra mostrar como é que ia ficar, como né? ia ficar. Não, ele a foi Unigran Decor extremamente de 2019. Não, tava começando. 2019. Tava em E aí na hora que obra. nós vimos aquilo ali, falamos, meu Deus. Vai ficar incrível. Vai ficar Vai ficar incrível e não pode ter árvores menores que essa. Não, tem Seu que Antônio, ser. O paladar não retrocede. Procure. Seu Antônio, procura as árvores, Seu Antônio. Vamos achar. Ele fez E achamos. Não, e ele... o garimpo das árvores. Não, eu lembro, por exemplo, sábado, domingo, na época de plantio, ele ia lá olhar e eu passava horas ali, 4, 5 horas. Eu tenho o vídeo da Betina correndo ao redor dele, assim, ó, no plantio dos ipês, quando começou a dar a flor. E assim, agora... Sabe que... Muita gratidão. Muita. São pessoas incríveis que a gente vai conhecendo pelo caminho, né? E outras pessoas também que a gente não vai conseguir enumerar todas as pessoas, né? Aí vai ser uma série, põe na Netflix. Eu penso que a maior riqueza que o Hectares nos trouxe, ele nos trouxe, assim, uma possibilidade muito grande da gente externar a nossa busca por isso, de fornecer qualidade, de mostrar que a gente pode dar um passo além, subir de nível, né, em qualidade, em cenário, em tudo. Mas o mais gostoso de todo esse trajeto, desde lá do começo até aqui, é que as pessoas boas foram ficando nas nossas vidas. Sim. As pessoas boas foram e vão participar da nossa vida, sabe? Pessoas que chegaram ali para 5 minutos de conversa para prestar um serviço. Você pega o José Sorgato, você pega o próprio Gladson, você vê o pessoal vai ficando na nossa vida, não é um fornecedor, né? O Leonardo, ele vai vindo para a nossa vida. E isso é assim, são os tesouros que a gente está colhendo no meio desse trajeto. Não, e é bem interessante, né? Tem lá o JC, que é o cara do Careca, né? Construtor, veio de Naviraí para nos atender, ajudar numa demanda que tinha. E ficou aqui. Ele falou, ó, onde vocês forem, e se vocês contratar minha empresa para fazer obra para vocês, eu tô junto. E uma qualidade, um cuidado. Uma qualidade, é um trabalho fantástico que ele faz, entendeu? O cuidado que ele tem com a nossa família. Sim. Sabe? Isso assim, essa é a parte que não tem preço, é só valor. Porque... Os detalhes do Maicon também. Os detalhes do Maicon tá sempre ajustando. Parece que vai puxando essas pessoas, a gente entrega um pouco da nossa visão, mas elas entregam uma dedicação de corpo e alma ali. É como se fosse um magnetismo, né? Elas vão ficando. Aí, às vezes, as pessoas falam assim, mas por que você usa tal fornecedor e não outro? É por causa disso, porque isso aqui... É mais do que me entregar isso aqui. Tem história, tem um vínculo, tem uma vontade de fazer melhor, um brio de falar, não, mas eu posso fazer melhor ainda, eu posso te oferecer mais. E isso faz com que a gente entenda que são as pessoas que estão sonhando junto conosco, né? E todos os colaboradores que trabalham conosco, né?
né, esses são terceirizados, mas todos os outros que trabalham conosco, não, sem porque equipe sem eles a gente não poderia fazer. Sem a equipe Toda a evolução, por exemplo, o Léo e o Alessandro ali do TI, o tanto que a revolução que fizeram dentro da São Bento, as junto com a meninas do Aline. financeiro, o pessoal do compras, que a gente deixa eles enlouquecidos. Gente, pessoal do compras, olha, beijo pra vocês. E a infraestrutura, nós procuramos o Leonardo, né? Conseguimos encontrar o Leonardo, mas por quê? A infraestrutura a gente faz tudo. Então, sempre, desde quando eu comecei a fazer loteamento, toda a parte de infraestrutura nós que fazemos. Quando você fala infraestrutura, só para o pessoal entender, água, esgoto, drenagem, do loteamento, a pavimentação, elétrica. Só a construção civil que a gente não terceiriza. E aí veio o Léo, entra o Léo, que é nosso parceirão aí nessa parte. Mas tem sido Mas tem muitas histórias. Nossa! Bastante. Tem muitas muitas coisas para acontecer, né? Só de muitos São Bento, tirando nós dois, 32 anos de história. A gente viaja bastante mesmo. Eu queria falar sobre isso também, esse impacto da viagem nas referências no trabalho, né? Eu acho que a viagem é que eu tenho comigo, né? Tudo que eu vou vendo, eu vou assimilando. Né? No meu cérebro, eu acho que não, ele fica numa caixinha guardada ali. E aí, a hora que você vai decidir as coisas, resolver, ele coloca pra fora naturalmente. Então, eu acho que é uma coisa... Pra mim, eu digo que é inexplicável a forma que acontece, entendeu? A gente não sabe tudo. A gente nunca vai saber tudo. Então, quando eu viajo, eu dou oportunidade pro meu cérebro de conseguir, de trazer coisas novas, de resolver problemas que eu não tava achando solução. Às vezes a pessoa resolveu o problema lá para um hotel dela, mas para mim faz sentido no urbanismo. Às vezes foi para um parque de diversões, para mim faz sentido no urbanismo, aquela solução de problema. Então, cada vez que a gente viaja, é como se a gente subisse um degrauzinho na capacidade de encontrar soluções e maneiras de melhorar a qualidade de vida, né? O que faz sentido? E aí, conhecimento, o tanto de psicologia que a gente estuda aqui, não é pro marketing, né, que a gente estuda, é para melhorar mesmo a qualidade de vida, o tanto de referências, até pra gente poder olhar pra nossa cidade hoje, pra cidade de Dourados, para as cidades que a gente atua, e olhar e falar assim... Mas se dá certo em tal lugar, vai dar certo aqui, porque isso não é uma ansiedade cultural, é uma ansiedade antropológica, é do humano. Sim. Então, se os humanos de lá querem, os daqui também vão sentir necessidade. Isso vai mudando a gente. Nessas viagens todas, se você vê várias coisas grandes, coisas pequenas, mas um detalhezinho marcante também nós vimos lá na Espanha, em Madrid, a gente estava fazendo um passeio num parque grande que tem lá, e aí eu vi lá os separadores, né? Se usa aqui o separadorzinho de plástico. Vamos voltar, o separador do paisagismo. Do paisagismo ali. Entre a grama e a forração. Forração. Usa-se normalmente, em todo o paisagismo usa, é uma separação de plástico. E lá era uma separação metálica de aço cortem. A plástico ela vai dando uma esgarçada. Ela cede, né? E aí ela resseca o sol. Eu acredito que 100% ou 99% do separador do que nós usamos aqui no Hectare são todos metálicos. Eu acho que não comprou nenhum plástico. Não, eu não comprei, mas às vezes pode ser que tenha alguma coisa que a gente não tenha conhecimento. Mas ele, assim, é um custo muito mais elevado, mas é uma coisa que fica... São detalhes, né? E é um dom, fazendo uma brincadeira aqui, é uma maldição, mas é um dom que da hora que você vê, você não fala, puta, eu não consigo fazer de plástico lá, que eu já vi. O paladar não retrocede, como diz o Ferreirinha. Não, o paladar não retrocede. Aí a gente foi ao Japão, viu as onsens. Gente, é uma delícia aquela onsen. Aí você troca de calor quente com a fria. Você entra na água quente, aí você entra na água fria e com uma coisa, numa profundidade que você fique realmente sentado imerso na água, né? Não é aquele lugar que você senta e fica pra fora e tal. Então, poxa, vamos levar um 100? Vamos levar... Claro, não vai receber esse nome, mas está lá. O conceito está lá. A gente queria chamar, mas daí pra até explicar o que era. Então, é piscina quente, quente hidrogelado. E o conceito está lá, né? De academia, o espaço ecumênico, cada canto, o entender os lugares de uso...
Tudo. A gente sai, se diverte. Gente, a gente não deixa de jantar. Muito pelo contrário. A gente é do tipo que a gente tá jantando num super restaurante. Aí eu viro pro garçom e falo assim: quem é que produz essa porcelana que vocês usam no seu restaurante? É nada, ela não pergunta, não. Ela vira a louça de não, mas na verdade ela não vira, né? Porque tem comida. Não, aí mas ela pega e faz assim, ó, vlap, em cima do restaurante. Pega a câmerazinha do celular aqui, ó, e tome. Não, ela pergunta assim. Não, se não tem escrito. Eu pergunto sim. Quando não vê, né? Quando não dá Foi pra isso, virar. esses dias a gente tava em algum lugar, tinha um espelho de tomada com USB. Não, aí sobe na cadeira pra tirar foto. Ah, é Sobe. verdade, eu não me lembro onde que era. Sim, Então a gente fica o é tempo caçador todo. de referência. E o design. Mas não é de propósito, é automático. Aprendeu e ficou pra sempre. Não Aquilo é que lá aprendeu fica... e ficou, sabe? A gente entendeu o conceito dessa melhoria que o design traz. Sim. E aí, quando você aprende esse conceito, é como respirar, é um way of life. Aquilo faz parte de você porque você cresce. Você entende que você cresce com aquilo. E a biblioteca, ela vai aumentando, né? Que é o que o pai falou. Exatamente. Você vai vendo. De repente, daqui 3 anos, fala, opa, já vi esse negócio lá em tal lugar, quando eu viajei nessa experiência, ou fulano falou tal coisa. Exatamente. E acompanhar. Quando você viaja, você acompanha também para que lado que o mundo tá indo. Sim. Porque existe um delay, né? Sim. Em Londres é 6 horas da manhã antes da gente, né? Então eles estão pra frente, né? Estão no futuro. Eles estão no futuro. Né? Então, ver isso, ver Dubai, ver Abu Dhabi. Dubai e Abu Dhabi são lugares que a gente tem que visitar a cada 5 anos, porque as transformações são incríveis. Milão todo ano tem que ser. Milão todo ano, porque as transformações são incríveis. Mas dentro de tudo, porque é assim, né? É uma avalanche. Uhum. Saber peneirar também o que faz sentido, o que tem. Porque tem que ter porquê. Não pode ser vazio. Personalizado. Não, e personaliza pra cá, não é? Você não vai colocar a mesma coisa que você viu lá aqui. Não, tem que Você fazer vai sentido. adaptar. Porque cada detalhe importa, né? Exatamente. Cada detalhe importa, mas o detalhe, ele tem que fazer sentido, né? Então, por exemplo, se não fizer sentido, não tem comprometimento. Se não tiver comprometimento, não tem valor. Sim. Deixa eu só pegar uma vírgula aqui que eu lembrei, né? Todo o paisagismo tá tudo bonito, legal, mas graças também ao Dani da Regatec, né? Dani da Regatec. Ele fez exclusivo, faz um trabalho exclusivo com a Rainbird, né? Nossa. Então, porque todas as áreas, todos os cantinhos, é tudo irrigado. É uma pessoa tanto incrível interno também. como externo, né? É uma É um pessoa professor fantástico. Incrível. Aí tem o Ricardo e a Dani, né? Da Gênesis. O Lago da Gênesis, né? Puta. Vai juntando muita gente coisa. boa. Nossa, É muita vai. gente, né? Não Carlos dá pra lembrar Somari tudo. também trouxe um trabalho bacana. O Regineia, Ana, da da Decton, né? Cosentino, da Decton. Sabe, o pessoal da Top Seal. A Bom Tempo. A Bom Tempo, Francisco Chico. Olha, E a Márcia. e a Chico e a Márcia. Márcia. Então, assim, a própria Fernanda Marques fez lá em casa, você com o Léo Maia. Sim. Você vai muitos profissionais, muita gente boa. É muita gente boa. E isso vai Parece trazendo... que vai atraindo. Você falou, é magnético, né? E vai trazendo, parece que uma cor pra vida da gente. É muito gostoso. Sim. É muito interessante. E de repente, assim, sabe? Você pensa que não sei, parece que é um horizonte que se abre a cada vez. E eu vou dar um spoiler aqui. Não pode ainda. Vou. Não pode. Eu posso falar, ué. Vou ter que cortar. Nós vamos continuar melhorando todos os dias. Buscando. Me pegou. Não, é verdade. É o que a Eu gente ia fala em perguntar casa. sobre o Todo dia futuro. nós estamos melhorando. Nós vamos buscar sempre se superar. Sempre Sim. se superar. E é isso que nos move, entendeu? Às vezes, isso tem acontecido agora que a gente tá nessa fase de pré-lançamento do Ares, né? Olha que curioso, as pessoas se assustaram no início com Hectares, com a grandiosidade dele, e agora no Ares, pouquíssimas pessoas, mas uma vez ou outra eu tenho ouvido, mas não vai ser também igual o Hectares. Não, é igual o Hectares. E a gente às vezes fala igual pra não ser deselegante e falar melhor, porque não é questão de melhor, é um projeto de 2024. O Hectares é um projeto de 2018. 23, o Ares. 24. 23, 24, o Ares. Então, a gente vai usar o que tem de mais moderno. Sim. Então, algumas coisas vão ser mais modernas, São mais 5 atualizadas. anos de amadurecimento que a gente... E vai continuar assim. Porque às vezes a turma acha que é muito uma questão de calculador e bolso. Não é bem assim, a conta tem que fechar no final, claro, isso é óbvio. Mas a gente descobriu um caminho, e eu acho que é aí que tá um mérito nosso, né, como família e como São Bento, de poder fazer algo que feche a conta, mas investindo tudo que precisa investir sem se preocupar
preocupar com o... vai fechar a viabilidade financeira do empreendimento? A gente trabalha junto há bastante tempo, 12 anos. Nunca conversamos sobre a viabilidade. Nunca falamos, o termo não é usado dentro da empresa, viabilidade financeira. E tem a questão de entender o que é o dinheiro, né? O dinheiro, ele é ferramenta para a gente poder fazer mais, né? Então, o Hectares, ele nos proporcionou ousar ainda mais no Ares, né? Fazer coisinhas ousadas no Ares. Nós ousamos no Green Park. Ousamos no Green Park. Todos eles. Ousamos no Green de Naviraí. No Green de Naviraí, depois no Green de Dourados. Aí o Hectares foi uma evolução. Agora o Ares vai ser uma evolução. A região toda ali. A região vai ser uma evolução. O Master Plan Oeste é uma evolução. Deixa eu que a gente vai continuar falar aqui um pouquinho para não esquecer, né? Eu acho que a São Bento, ela é o que é hoje e a gente tem que agradecer muito aos parceiros. Com certeza. Isso é uma Porque sem os parceiros nós não estávamos onde nós estamos. Com certeza. Né? Confiaram em nós, continua confiando. Os parceiros que nós já estamos loteando, os parceiros que ainda nós vamos fazer loteamentos nas áreas deles. Sim. Então, é muita gratidão por vocês. Exato, os parceiros terreneiros, né? Nós nos unimos com famílias, e é legal, porque a gente trabalha para famílias que vão comprar os lotes, mas também as famílias, os parceiros são famílias, né? Sim. Então, o que são donos dessas áreas, onde ele entra com o imóvel e a gente entra com todo o nosso know-how para fazer juntos os empreendimentos. Então, são pessoas que estão ali nos bastidores, mas sem eles nada aconteceria. São na verdade, os grandes possibilitadores dessa evolução. E é o que nós falamos, coragem, né? E é o que nós falamos em casa, né? Deus sempre coloca pessoas boas na nossa frente. Isso, né? É verdade. E todos os nossos parceiros, sem exceção, são pessoas incríveis, ótimas, deixam a gente colocar em prática o que a gente idealizou. Então é muito interessante. Não tem um parceiro que você não chamaria para jantar em casa. Mas pra estar junto, para estar com as crianças. Não, super. Então, é incrível, é incrível. E isso e a nossa missão, né? Hoje, a missão, a gente tem um jeito da gente saber se você terminou sua missão. Se você ainda tá vivo, é porque você ainda não acabou. Exatamente. Então, enquanto estivermos vivos, bora lá. Vamos inovar bastante. Inovar, evoluir. Ontem eu recebi um convite bem interessante, né? É uma coisa que eu não vou falar para onde que foi, lá na frente a gente coloca aqui que foi, né? Eu sei qual que é. Mas eu tenho medo, ele vai falando, agora não é hora. Mas muito legal. Mas foi bem, sabe, um convite bem interessante. Incrível. Legal. Jamais a gente imaginaria na vida receber um convite desse. A gente fica falando de suposições assim, mas o que a gente quer dizer é que a vida, Deus tem sido muito bom com a gente, porque a gente acredita que tem plantado coisas muito boas ao longo da trajetória. Então, às vezes, tem alguns símbolos que acontecem, e vocês estão falando desse convite, parece que é uma coisa grandiosa de projeto, não é. Simples. É uma mas coisa é um simples, símbolo. mas significa É um tanto. símbolo. É um símbolo porque, de assim, quem tava lá no Jardim Progresso com as paredes de bloco sem reboco, exatamente, de bicicletinha, isso é assim, nunca. Uma vez eu respondi pra Evânia, ela perguntou, a Elaine de 20 anos atrás, se você chegasse pra ela e contasse quem são vocês hoje, ela acreditaria? Eu falei, de jeito nenhum, né? Mas... Porque não porque a gente não tivesse a garra, o brio de correr atrás. Sim. Mas porque, assim, são coisas incríveis que acontecem, sabe? Sim. São portas que se abrem que você fica... E às vezes as pessoas vê a gente falando isso, acho que é algo financeiro, não tem nada a ver com financeiro. Financeiro tem uma consequência. E eu sempre mirei lá na frente. Mas nunca imaginou que ia chegar. Isso aí não, né? Nunca imaginei. Mas eu sempre mirava lá na frente. Sempre eu queria um passo a mais, uma coisa melhor. Eu fazia e sempre faço, difícil de acompanhar, mas a gente tenta, né? Uma coisa diferente, porque 9 3/4, nunca é 10. Eu faço a minha parte mais um pouco, né? Podia ter melhorado um pouquinho. Não, é uma escola, é uma faculdade. É um aprendizado, né? Muita gratidão. Tem sido delicioso, tem sido uma vida muito plena, muito boa. Eu fico imaginando assim, eu tava vindo pra cá pensando, e é uma realidade isso, não tá escrito aqui não. Não, seu Maurílio, né?
no Parque Linear ali do Hectares. Sim. Como que Não, meu você avô, mora pai do do Pineca, lado. que faleceu não teve oportunidade de ver. há 11 anos. E acho que... Porque, assim, eu vejo muito dele no que a gente faz hoje. Apesar do jeito simples, matuto dele. Era o que você falou, né? Era barbeiro ali, cabeleireiro. Foi deixado um legado, uma lição, né? Para os filhos e, consequentemente, depois para os netos. E eu acho que o começo de tudo vem dali. Vem dessa origem de uma educação do certo é o certo. E tem que fazer bem feito. E tem que fazer bem feito. E ali não passava nada, não. E dizer também, né, que a Elaine tá aí, sempre uma vela, né? Sempre uma vela de um barco que a vela Chega te perto, leva. queima, né? A vela te leva, né? Escorre uma cera na mão, A vela assim. te leva. E vou falar, né? Vela de barco. Né? Vela de barco. Se não fosse a Bia, principalmente o Vitor, que tá bem na frente da operação aí, né? Dessa sucessão, que a sucessão, eu só vou passar o bastão o dia que eu não estiver aqui, mas na terra, eu vou falar bem claro assim, que eu gosto muito do que eu faço, mas se não fosse principalmente o Vitor, nós não tinha Hectares, não tinha outros projetos, outras coisas que... Futuro que a gente tá apresentando. Então, assim, claro que talvez teria, mas o Vitor que toca hoje o barco, é que entendeu? assim... E a gente tá junto, sempre ao lado, apoiando, conversando, é um conjunto. Eu acho que... Mas a vida é sobre isso, eu acho, né? Vamos dizer assim, quem tá vindo... Inspira e motiva quem às vezes perderia um pouco o sentido das coisas depois que chegou num certo lugar. E vocês nos dando a experiência, né? Já passei por aqui. Não, o caminho não é esse. O caminho não é sendo guardrails ali no nosso caminho. Eu penso que é um jogo de ganha-ganha, né? A gente sempre fala pros nossos fornecedores, a gente quer ganha-ganha. E com a gente, né? Nós com vocês, Bia e Vitor, tem que ser um ganha-ganha. Então, quando a gente sentou e falou, vocês vão tocar a empresa pra frente? Vocês falaram, vamos. Isso nos deu fôlego, né? Fôlego pra poder avançar. Nos deu combustível. Sim. Então vamos. Né? Então vamos. E assim, ver o amadurecimento de vocês na gestão, na resolução dos problemas, na projeção, é a gente saber que quando a gente não estiver mais aqui, a missão vai continuar com a pegada que a gente... mas isso aí eu não sei se tem... Vai veinha até lá na frente. Vocês com 90, eu com 70, vai estar tudo bem. Junto. Mas trocando a fralda do outro. Tá, mas a missão, ela vai seguindo, com uma identidade, entendeu? Porque ela virou um valor, né? Então, as suas crianças estão crescendo e elas vão entronizar isso, né? Beber dessa fonte, né? Vão beber dessa fonte. E então, enquanto a São Bento estiver agindo, enquanto a gente estiver trabalhando com urbanismo, essa sede de fazer, essa vontade de evoluir, esse olhar sempre atento para tudo que pode fazer melhor, ele vai estar lá. O dia que ele não tiver mais, aí deixou de fazer sentido. Aí não tem mais razão de ser. E os agradecimentos também, assim, o Vanderlei que tá ali nos bastidores, mas faz certeza. Com maestria o que toca pra ele fazer, entendeu? Sim. É uma equipe, né? É um conjunto, né? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? Todo dia, todos vêm buscando cada dia se melhorar, né? Cada um conforme o seu... Ninguém faz nada sozinho e cada um que começa a fazer as coisas melhor, cada vez melhor, vai liberando os outros para conseguir fazer mais inovações. Sim. É isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece a oportunidade. Tardou, mas valeu a pena, no horário certo, no momento certo. E quando achar que deve, nos convide. É só chamar. Novamente. De falar a gente gosta, né? Com certeza. A gente gosta de falar e tem história pra contar. Muitas histórias pra contar. Eu acho que a gente tem que fazer um só de viagem. Construindo experiências. Só pós-viagem, a gente contando as histórias. Tem que fazer lá em casa. Legal. Bota o microfone lá na mesa e vinho. Resolve. Opa, isso é ótimo. Nossa, com vinho aí não vai ter fim o podcast. Pessoal, muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos ao Construindo Futuros. Lembrem-se, toda quinta-feira, às 19 horas, estamos aqui com um episódio novo para vocês. Hoje com a história que se confunde sempre com a história da São Bento. E eu vou deixar uma pergunta aqui pra gente resolver no próxima vez que o Pineca e Elaine estiver aqui. Da onde vem Pineca? Mas vai ficar pro próximo.